Oi, gente, a paz do Senhor, estamos aqui com mais um episódio 4 aqui do Eclesiascast, que é o podcast da Juventude Canaã. E estou muito feliz, a gente está muito feliz porque estamos evoluindo, né? E indo para o alto, para o avante. E vocês vão vendo que ao decorrer dos episódios a gente vai estar evoluindo. Hoje já tem algumas coisinhas diferentes, então a gente está muito feliz. E obviamente não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Vitinho. Bate aí, Junino. Galera, Nossa, paz do Senhor, estamos começando aqui o nosso Eclesiascast. Muito feliz de ter vocês aqui. E é isso aí, né, Juninho? Você falou, é passinho a passinho, pixel evoluindo. a pixel, a gente tá melhorando um centímetro a cada metro. Um centímetro a cada metro. E é isso, apresentar o nosso host. Eu quero apresentar e desejar a todos uma ótima noite. Graça e paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, mais um episódio 4. Ali não dá pra ver direito, mas... Mano, a gente fez uma Deus- paradinha Deus ali. sabe Cara, do nosso não esforço. corta ainda, cara, não corta ainda. Deus- Já cortou? Deus sabe do nosso esforço, mas é isso. Tudo mano. o que importa é a intenção, né? Exatamente. E hoje a gente tá aqui, mais uma vez, já deu pra ver aí que nós estamos com o Rafa. Rafa Fonseca. Famoso Mano, nosso Coruja. querido Homem Coruja. Isso aí, graças a Não me Deus. deixa no vácuo. Nossa, Preparou. quase me deu um tapa, a mão dele é muito grande. O cara tem envergadura em 3, velho. Calma aí. A gente precisa fazer esse momento de novo, antes de você se apresentar formalmente, porque a gente tem uma novidade, galera. Apontem para lá, irmãos. Olha lá. Irmãos. Glória a Deus, uma câmera nova. Glória! Então agora a galera pode conhecer, ó, nossa Nosso cenário. Nosso carro. toda a nossa estrutura Nossa, aqui, ó. alguma coisa. A nossa coisinha aqui com... Que é só pra quem é salvo que tá vendo aquele ali. Ó, então Só quem assim, é só crente. inteligente lê. Tá? Aquela piada. Cara, se você tá conseguindo ler aqui perfeitamente, o seu QI é mais do que... Cresceu mais um 7, pouco. cara. E Você agora... tem 90% do cérebro. Vamos cumprimentar direitinho aí agora com essa câmera Vai deixar panorâmica. E é isso, se apresente aí, É isso aí, Coruja. mano. O Coruja Pripe, Man. Coruja. Coruja Gamer. Gamers. Não, e eu tenho que descobrir tudo que vocês falam de palavra nova, porque eu falo uma coisa, eu não sei o que é, nome de jogo, nome de... Mas você é chofem. Não, a gente mano, quem a gente já fala que o Rafa não entendeu aquela hora? Alguma Foi coisa. do Minecraft, eu acho, né? Foi do O João, Pirilampo. o João, que tá aqui com a gente também, falou, você nunca jogou pro Minecraft? Eu falei, não. Meu Deus, já quase me expulsou. É, quase saiu da quase. Canaã, só por Mas causa aí que eu não joguei também, né? Minecraft. É. Bom, gente, eu sou o Rafael, estou aqui como convidado e também, às vezes, a maioria das vezes, né? Debaixo aqui dos bastidores, cortando. Aqueles cortes meio sem noção, né? É, mas é Que não tem ninguém falando e eu corto pra pessoa. Aquilo é ótimo. É porque eu sou muito... Foi quem? Foi o primeiro... Eu sou muito bom no corte, gente. Não, eu sou o muito bom. Rafa deu aulas e palestras. Não, mas o primeiro app foi tipo o primeiro app, né? Que É foi que muito tava... ruim. Foi, mano. Bom, gente, é aquela sem noçãozice cortando, sou eu. É tipo você vê a parede Fazendo falando. uma coisa que A cortina aqui atrás falando... fazendo uma coisa que não é a minha praia, mas é isso aí. Estou Mas legal, aqui mano. É bom ver isso. feliz. Uma pessoa que não tá acostumada a fazer uma coisa e tá... Fazendo uma coisa nova. Improváveis, galera. Improvável, fazendo uma Nasci coisa pra- improvável. Nasci pra testar coisas novas, é É isso isso aí. aí. Vamos pra Nascemos, né? Porque a gente tá aqui só pela... Misericórdia de Deus. Que é um presbítero cortando. Mano, dessa vez a gente bateu o recorde, né? Pra começar. Que horas são? Nossa. Meu Deus. Agora Nem sei que horas são. 12h26. É. 10h26, mano. A gente chegou... Sete. Eu cheguei, A gente chegou que eu sete. encontrei... 7 horas. 7 horas. 7 horas. Mas antes da gente vir pra cá, eu tava com o Rafa, né? Que o Rafa foi dar um talento na... Na Ju, Falando Ju. nisso, quero mandar um abraço pro Isso nosso aí. amigo Gui, Guilherme. Um abraço pra barbeiro, você. Deus abençoe. top, muito, mano. que ó, fez aqui. E eu descobri que ele também corta o cabelo do reverendo aqui. Daqui. Mano, já que tá todo mundo cortando, vamos cortar todo mundo lá. E Não, do eu pastor? achei que você ia vir Do cabeludo pastor? pra gente cortar lá. E o pastor Não, Anderson pastor também. Anderson também. Pastor Anderson Pastor também. estranho. Top. Então, mano, Tamo junto, Gui. tamo junto. Agora eu sério, me mas- sinto honrado de estar na mesma cadeira que os meus pastores. Não, tentando mesmo. Tá profetizando? Né? Gente, Na mas é cadeira isso. de cortar o cabelo. E aí, Rafa, como você tá, mano? Tô bem, Como mano. estão as Tô coisas? animado mais uma vez. Senti que vocês estão mais animados Mas também. sou. Então, hoje a gente tá animado. Com certeza, 3 câmeras aí,
Agora o sorriso no rosto vai Agora cantar. começou um podcast com 3 câmeras. 3 câmeras. Logo a gente vai estar com 20 câmeras aqui. Drone também, pegando já foi mencionado no olho. Episódio passado a gente falou que vai ter drone aqui, Rafa. Drone. Comandante Hamilton na janela. Isso é legal a gente saber e vocês também daí saberem que não é simples montar um podcast, não é simples. Mano, se a gente começou 10h30 essa bagaça, é porque não é simples. E essa bagaça. Essa bagaça é bênção. Mano, um dia a gente tava até... Não sei se a gente pode dar esse spoiler, mano, mas eu já falei agora já é. Mas depois a gente corta. A gente tá... É verdade. A gente tá... Eu corto. Você corta. Então, se eu cortei errado e foi pro ar, a culpa é do Júnior. Então, a gente tá pensando em fazer um vlog diário, né? Da nosso dia. Nosso dia. Que como que é, né? Tipo, como a gente vem até aqui, como que é a nossa rotina, né? Aguardem. Aguardem, mano. Tem muita coisa. Tá por muita coisa, só isso. Tem muita coisa. Mano, mas pra nós é muita coisa, mano. Não, eu tô muito feliz, gente, de ver. E mais feliz ainda de ver vocês interagindo com os convidados que vieram aqui. Exatamente. De pessoas que vão vir ainda, de nomes que a gente falou. Aguardem. Aguardem. Os caras tá vindo muita coisa. Esse é o episódio que não vai ter nada, só vai falar que vai ter coisas por aí. Esse episódio aqui é só um bate-papo. Foi coisas que vieram muito boas vão vir. É o marco. Mas esse daqui é só o marco da terceira câmera. Ai, gente. Mas eu tô muito feliz mesmo de ver vocês, né, à frente da câmera aí fazendo. E convidando as pessoas interagindo, falando, e isso aí. Falando em câmera, Rafa, você é formado em publicidade, né? Na verdade, eu trabalho com publicidade. Eu sou formado em administração. Sou formado em administração de empresas. E aí, sempre trabalhei com comunicação e marketing. E aí, o pessoal falava pra mim, você trabalha no lugar e estuda outra coisa. Eu falava, na verdade, não. Porque lá na administração, a gente aprende a faturar mais e gastar menos. E isso é praticamente... estratégias de comunicação e marketing, né? Você conseguir... Eu sinto que o marketing, ele anda junto com ele é como se fosse a junção da administração com a parte criativa, né? Eu não sei, posso estar falando besteira. Eu tô fazendo faculdade de publicidade, né? Então eu pego um pouco do marketing também. Eu vou ter um módulo de marketing também. E na cabeça das pessoas é muito difícil de entender, mas é uma boa análise, eu vi. É tipo, o marketing, às vezes, que nem a gente faz rede social. Aí o cara chega, eu quero cuidar do meu marketing. Você cuida da minha rede social? Só que, cara, rede social é um item dentro do marketing, dentro da comunicação da empresa como um todo. E tem poucas empresas que colocam o marketing no lugar certo. Normalmente é o cara, pede para fazer uma artezinha ali, ou faz uma arte até, né? O pessoal costuma dizer, os meninos do marketing, tipo, menosprezam, né? Não vou chorar aqui as lamentações, mas... Já tá no desabafo de um... mas o pessoal tem muito essa visão de que é uma coisa assim meio que jogada de lado. E as empresas que performam, que as marcas que a gente conhece, é totalmente o oposto disso. Eles pegam primeiro o marketing para ditar o que vai ser pro futuro. E a empresa que faz isso se dá bem, né? Porque praticamente assim, para preparar uma campanha, alguma coisa que vai fazer... Tem que pensar muito antes, tem que ter um planejamento muito antes. Então, é essencial cuidar e colocar eles nos lugares, assim, bons. E por que Coruja, Rafa? Já, né? Se, é seu animal favorito, que você acha mais da hora? Não, cara, uma história muito legal do Coruja. Eu, na minha formação... Não é nem formação, né? Na minha alfabetização, eu estudei numa escola particular, no meu primeiro ano. Aí, quando eu saí da escola particular, eu só tive a oportunidade de estudar 1 ano. Aí, quando eu fui para a escola pública, na minha sala atual, que eu tava lá, só eu sabia ler. E aquilo para mim ficou assim, nossa, só eu sei ler nessa sala inteira. E aí, meio assustador para criança, né? Tipo assim, aí beleza, aí teve uma atividade que a professora escolheu, ela descreveu a palavra e era pra gente ler ela e desenhar. E aí eu não consigo lembrar por que eu não fiz. Porque, teoricamente, só eu faria, né? E aí eu comecei ali, não sei se brincar ou ajudar as pessoas, eu não lembro disso. Mas eu lembro que só eu não fiz e todo mundo fez. E aí eu falei, cara, como assim? Só eu sabia ler. Aí a professora, para de conversar, vem aqui, tipo, me deu uma bronca. E aí eu sentei lá e ela falou, vai ler. Tipo assim, uma pressão. E eu não consegui ler. Eu li e falei, como assim? Aí eu sei ler, não, tem alguma coisa acontecendo e tal. E aí ela falou, tá escrito Coruja. Aí eu falei assim, não, vou desenhar. Então ela falou, não, você não vai desenhar. Pegou a folha de mim e falou assim, pra você saber que mesmo você sabendo ler e escrever, você tem que fazer o que é te pedido. Senta e desenha. Essa é a regra. E aí, nossa, eu chorei,
pra caramba. Me marcou. Falei, nossa, fui pra casa chorando. E nunca esqueci. Até hoje eu lembro dessa cena, assim. E aí, quando eu fui criar a empresa, eu pensei, eu preciso de um elemento que me lembre, ou que seja uma coisa forte, né? Para as pessoas lembrarem que faz sentido para mim. E aí eu coloquei o coruja como sendo, como se fosse um símbolo para, mesmo que eu ache que sei de alguma coisa, eu estudei, beleza. Eu vou sentar para fazer o que precisa ser feito, entendeu? Sentar para aprender. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer sempre. O coruja serve para fazer isso, assim, para me lembrar dessas questões. Então, é por causa disso que é o coruja. É o coruja 105, poucas pessoas sabem, mas é o coruja 105, porque foi no primeiro apartamento nosso, meio da Carol, que eu casei, e aí deu um mês, uma semana, eu fui demitido, e deu outra semana a Carol foi demitida. Eu falei, nossa, temos um apartamento... Outra coisa marcante, então. Várias coisas marcantes. E muita coisa marcante pra gente é o dia 10. Acho que eu nunca comentei isso com vocês ainda. Tudo pra gente acontece sempre no dia 10, assim. A gente começou a namorar, né? A gente se beijou, já começando a namorar depois de uma oração. Muitas orações, na verdade. E aí foi no dia 10 de 2010. Aí, nossa, cabalístico. Às 10 horas. Às 10 horas. Eu não duvido que seja próximo das 10 horas. Mas, tipo assim, aí a gente casou no dia 10 de 2015. Nossa. O nosso apartamento era um 10º andar. Assim, não foi uma coisa que a gente escolhia. De repente a gente olhava, você viu que dia que é hoje? 10. Tipo assim, era coisa desse tipo. O dia que a gente pegou o primeiro carro também. Tiramos o carro lá, compramos o carro. Aí o cara falou, só que só pode sair tal dia. Não, tá bom, tem daqui 3 dias, você não lembra. Aí eu cheguei e falei, pai, peguei o carro, mandei foto pra ele, falou, você viu que dia que é hoje? Meu Deus, dia 10. Tipo, é muito louco isso. Então aí o 10 era o 105, que seria era a unidade do nosso apartamento. Nossa, da hora, mano. Que aí ficou lá Aí é uma história muito mais da hora de um nome, né? Mano, você costuma explicar isso pros seus clientes também? Tem bastante gente que pergunta. Pra quem não sabe, esse estúdio tá sendo gravado no Coruja 105. Isso. E tá sendo disponibilizado o espaço todo. Que ela tá espionando todo mundo ali, ó, no cantinho ali, ó, só tá de olho. Corujinha, dá pra ver aqui. Corujinha bonitinha, dá. E, mano, essa é uma dúvida frequente dos seus clientes aqui no estúdio? Eles perguntam, assim, tipo, eles ficam meio curiosos, porque o coruja, além de ser uma coisa que, se você pegar ela como um nome, né? Ela tem diversos significados muito legais, criativos. Tem uma galera que vai e viaja, assim, pela questão holística, fala, coruja... Cara, tem nada disso. Coruja é muito mais, tem muito mais referências positivas, e o que ela tem de que é legal é que, assim, ou as pessoas amam coruja, ou elas, tipo, não gostam. Tem medo, sabe? Então, pra marca, isso é muito importante, você se posicionar. As pessoas terem clareza, tipo, eu vou aqui, vou saber o que eu vou encontrar aqui, entendeu? Mas as pessoas perguntam assim, tipo, por que coruja? Aí eu falo, essa história eu contei, eu conto, assim. E as pessoas normalmente falam, que legal, tá. Interessante. E agora eu parei de me emocionar, mas antigamente, muitas vezes eu me emocionava, lembrando que chorei são mesmo. São 2 histórias marcantes. Da hora, mano. Porque quando a gente casou, eu e a Carol, foi... Porque foi a primeira vez que eu fui demitido de uma empresa. Eu sempre saí dos trabalhos, assim, tipo, lá... Ficou engraçado sair dos trabalhos, né? Tipo, eu trabalhava, aí eu pensava assim, cara, eu não quero mais ficar aqui, eu começava a orar, pedir pra Deus uma oportunidade, e aí quando eu saía desse lugar, já era pra trabalhar num outro lugar que Deus tinha aberto uma porta, então nunca tinha sido demitido. Foi a primeira vez, assim, eu falei, mano, e foi muito louco, porque quando a minha diretora me chamou, ela me chamou, falou, Rafa, vamos ter uma conversa não muito legal, te espero em tal lugar. Aí, lá no lugar da empresa. Aí eu falei, não, tá bom, já imaginava, porque já tinha rolado um papo, assim, não muito bacana. Eu falei, acho que agora eu vou embora. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou, terminou de falar, eu saí do corredor e liguei pra Carol na hora. Tipo, falei, preciso falar, Carol. Eu liguei. Na hora que eu liguei, ela não atendeu. Eu falei, liguei de novo, não atendeu. Aí eu falei, beleza, vou almoçar. Aí fui almoçar. Na hora que eu entrei no refeitório, comecei a comer. Aí a Carol me ligou. Ela falou, você me ligou? Aí eu saí do refeitório e falei com ela, né? Ela, você não sabe, eu tava aqui em casa e o Espírito Santo de Jesus falou, ora pelo Rafa. Agora, tipo, vai lá e ora. E ela foi e começou a orar. E ela falou que sentiu muita presença de Deus. E aí, nesse momento, ela falou que ela ficou, tipo assim, emocionada e tal. E ela falou, vou tomar um banho. E aí ela foi tomar um banho. E aí, nesse banho, eu tava ligando pra ela. Ou seja, ela orou exatamente no momento que eu estava sendo demitido. Tipo, foi sincronizado. E o banho e a ligação pra eu conseguir falar com ela foi onde a gente percebeu que foi no mesmo momento, entendeu?
Então foi bem, assim, marcante. Então, quando a gente foi, eu falei pra ela, é uma coisa que eu sempre tive o desejo de empreender, o senhor sempre tinha essa promessa pra minha vida, e eu falei, Carol, ou eu tô muito louco, porque o motivo de eu ser demitido foi porque eu queria agir de uma forma ali que eles não estavam fazendo, sabe? Eu vi uma oportunidade de condução da comunicação. Incomodava eles. Que, exatamente, tipo, eles falavam, não, você é um cara que tem que ficar quietinho ainda, você não pode criar. Só tem que ser aqui. E você trabalhava, já na área de publicidade, marketing, alguma coisa? Ou você não era, já não estava trabalhando nessa área? Eu trabalhei pouco tempo, não, assim, sempre trabalhei em comunicação ou na parte comercial vendendo e tal. Mas quando eu eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava na parte administrativa e aí na integração de RH, ela foi mostrando as áreas da empresa. Aí ela foi lá e falou, olha, aqui é o marketing. Aí eu trabalhava numa surf shop, então na hora que eu vi o marketing, parede, toda a empresa, toda quadradona, assim, layout de mesa, cadeira, tudo padrão. Na hora que eu cheguei no marketing, era tudo mesa branca, lindona, assim, com as cadeiras muito legais, tá? Uma arquitetura, é o único lugar da empresa que era bonito. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Aí ela falou, todo mundo quer trabalhar no marketing. Porque as pessoas queriam trabalhar no marketing pela bagunça que é o marketing, no sentido de festas, de eventos, que a publicidade gera muito isso. Então ela falou, todo mundo quer trabalhar aqui. Mas eu falei, não é pela festa, né? Eu pensei, eu quero porque eu gostei dessa área, eu não sabia. E aí, o que eu fiz? Comecei a ir lá, assim, né? Frequentar. Eu trabalhava na empresa e eu tentei fazer amizade com as pessoas lá dentro. E aí eu lembro até hoje que tinha um cara lá que ele falou, cara, eu não fui com a sua cara. Caramba. Claramente ele falou pra mim, eu era o gerente de lá. Ele falou, cara, eu não fui com a sua cara e eu tô percebendo que você quer vir pra cá. Enquanto eu estiver aqui, você não vai trabalhar aqui. Nossa, desse jeito. Aí eu falei, beleza, tudo bem. E aí eu fui, né, como todo crente, fui por uma oração, falei, Jesus, meu desejo é ir pra essa área, mas o Senhor que sabe, né? E aí eu tava no culto no lar, não sei se na minha casa, mas eu estava no culto lá e o pastor falou, olha, Deus me mostra que você quer trabalhar numa área, pode ficar tranquilo que a sua vaga vai estar lá. Eu falei, amém. Só que a gente não imaginava, eu não imaginava que era na cadeira desse cara, ele era o gerente do marketing. Ele saiu e aquele espaço ficou vago e quando eu fui trabalhar lá no marketing, eu sentei na mesa dele. Mas não para ser gerente, entendeu? Começar normal, como uma pessoa. Mas aquilo para mim... físico, né? Aquilo para mim foi muito marcado. Porque, o cara que falou, você não vai ficar aqui. Eu falei, tá bom. E aí ele saiu e eu sentei na cadeira dele. É Deus que faz a justiça, né, mano? Deus que faz. Não é, gente? Às vezes a gente chega lá brigando. Chega brigando, gritando, tá vendo? Isso aí é uma boa palavra pro pessoal. Não, eu tenho muitos testemunhos, assim, de improbabilidade, né? Improvável totalmente. Porque eu nunca tive, nessa época, eu não tava fazendo faculdade ainda, né? Eu acho que... talvez se eu tivesse me inscrito na faculdade, assim, alguma coisa, mas eu era sempre no administrativo. E eu tinha essa veia sempre do criativo, do marketing, eu sempre gostava, assim. E foi basicamente isso. E até, foi uma fase para mim difícil, porque foi uma época que eu entrei nessa empresa, trabalhando no marketing e tudo mais. Só que eu participava de muitos eventos e eu não fazia faculdade. Eu tava na faculdade depois e eu não ia pra faculdade para poder ficar trabalhando. Então, isso atrapalhou toda a minha vida, assim, principalmente a minha vida com Deus também. Então, foi bem complicado. E eu tive um sonho nesse período que eu era puxado para fora da igreja. Eu não queria. Eu puxava, segurava, assim. E mesmo assim, eu era, como se eu estivesse sendo jogado para fora da igreja, sabe? E foi um período que eu fiquei totalmente afastado. E aí, nessa época, eu já tinha conhecido a Carol um pouco antes. Ela namorava e a gente só era amigo. E aí, quando ela se converteu, ela me ligou e falou, eu vou me batizar lá na Canaã. Aí eu falei, que legal, eu tava nessa empresa aí no marketing, todo doidão, assim, não tava querendo muito ir pra igreja. E aí eu falei, não, eu vou lá te ver na igreja, né? E aí cheguei lá e aí foi quando eu entrei na Canaã a primeira vez. Foi no congresso de jovens. Muito legal. Você já congregava em outra igreja, então? Congregava numa igreja. Eu sempre... Não sou de berço evangélico, berço cristão da marca, né? Nem berço de ouro, mas a minha mãe se converteu, a gente era pequeno, mas antes dela se converter, ela ia na Umbanda, então, a minha infância foi com muitos sonhos pesados. Assim,
né? Foi bem complicado pra gente. Mas ela acreditava naquilo, assim, fielmente, e a nossa família, não minha mãe só, meu pai também. E aí, quando ela se converteu, assim, testemunhos só vieram de lá pra cá, assim. Teve uma vez que, quando ela tava lá recebendo oração de libertação, lá embaixo, assim, a gente morava no sobrado, eu e meu irmão sentado, assim, na televisão, tipo, um móvel de... Aqueles móveis que são grudados na parede, né? Embutido? Oi? Planejado. Tipo um móvel... tipo planejado, isso. Encostado, ele se descolou da parede e caiu em cima da gente. E a TV, tipo assim, cara, é uma coisa sobrenatural. Foi pra trás dele. Então, tipo, no lugar que era vazado, a TV foi pra trás, o móvel veio pra frente e a gente caiu no meio, assim. Eu e meu irmão. Nossa, que livramento. E aí minha mãe subiu correndo e a gente tava lá no meio do móvel, assim. Tipo, e aí uma missionária da Jocum, a Teca, se eu não me engano, falou lá pra minha mãe, falou, olha, o Senhor tem um plano na vida deles, então o fato de você se converter aqui, Deus tem um chamado na vida deles, a batalha já começa aqui, que né? Louco, mano. Tipo, assim. E aí foi de lá pra cá só, tipo, testemunhos assim, sabe? De Deus... Livramentos, tipo, várias coisas legais. E, tipo, pra quem não sabe também, seu irmão tem um baita de um testemunho, né? Nossa, podia chamar ele, né? Com certeza. Com certeza. Meu irmão tem um testemunho gigante, assim, Celcinho foi milagre. É um milagre, né? Ambulante, literalmente, que ele anda pelo milagre, porque o médico falou, não sei se você vai voltar a andar. Meu irmão teve um câncer. Mano, pensou ouvir isso, velho. Foi... É louco. E assim, meu irmão é um ano mais velho que eu. Tipo assim, é assustador. Mano, vocês são bem parecidos também, velho. Eu acho, né? Acho que vocês são bem igual, mano. E ele é mais velho do que eu. Então todo mundo fala, nossa, assustador, né? Eu sou... Mas ele fala que eu sou mais acabado, né? Mais acabado. Mas eu falei, não, tá bom, só assim. Mais acabado, realmente. Mas ele é mais velho que eu, né? Um ano mais velho que eu, depois nós somos em 4 lá. Daí a Débora e depois a Heloísa. Mas é, assim, muito legal eu poder falar aqui e lembrar, né, de tudo isso. Tem um caso também que eu lembro da minha fase de, sei lá, meio que não indo muito pra igreja, que uma mulher uma vez ligou pra gente lá na escola e falou, olha, a gente vai fazer como se fosse, não é de desfile, era alguma coisa de internet, não era tipo como é hoje, né? A gente era adolescente e era pra fazer umas fotos de óculos escuro. Aí você pode ir e tal. Eu falei, vou. Aí minha mãe falou, você orou pra você ir? Eu falei, não, mãe, tá tudo certo. Né? Vamos fazendo aqui. Quando a mãe falar isso... Quando a mãe fala isso, ora, fica a dica. Ora. E aí eu falei, não, mãe, tá tudo bem e tal. É que nem quando a mãe vai falar, tipo, acho que vai chover, né? Leva um guarda-chuva. A gente não leva e chove, mano. No maior sol, você pisa fora, já tá dilúvio. De regata. E aí eu falei pra ela, não, mãe, tá tudo certo. E aí depois eu descobri que essa mulher também era da Umbanda e tal. E ela tava indo levar a gente, eu e mais um monte de gente, assim, pra fazer essas fotos. Não lembro o carro. Aí a gente entrou, só que tava bem apertado, assim, tipo, um monte de gente no carro. Aí eu tava encostado no vidro, assim, pensando, mano, vou orar, vai. Vou falar pra você. Né? Vou orar. Só depois aqui. Que vai. Depois que vai, ora. E eu falei assim, Senhor, se não for da sua vontade, que a gente não chegue. Nossa. Mano do céu. Deus falou, pra já. Cara, estourou a rebimboca da parafuseta. Eu tô aqui assim, ó, só vejo a fumacinha no carro, assim, saindo do lado esquerdo, imediato, direito, mas assim. antes de sair. Não, tipo... você orou na em estrada. São Paulo, eu lembro assim, como eu era novo, eu não lembro exatamente o caminho. Mas eu, hoje, tentando lembrar, assim, eu acho que era em São Paulo, alguma coisa em 23 de maio, alguma coisa, uma avenida bem expressa, assim, bem rápida. E aí começou a sair fumaça, ela encostou num posto, e aí todo mundo desceu do carro. Na hora que eu desci do carro e olhei, tipo, o lado tava saindo fumaça, cara, o freio do carro, assim, o freio do carro tava, tipo, vermelho, quente. Caramba, mano. Assim, queimando, assim. Aí o cara falou, meu Deus, tipo, o que aconteceu, né? Ela falou, não sei o que é isso, tal. Aí ela falou assim, não, tá aqui. Aí ela falou, meu, joga alguma coisa pra esfriar, tal. Ela falou, se eu jogar aqui vai quebrar, né? Vai resfriar muito forte, tá? Tem que, de fato, esperar abaixar pra você andar com esse carro. Aí ela, não, eu vou ligar pra van que vai vir buscar a gente, não sei o que, né? Tipo assim, a mulher toda doidona, assim. Não, vou fazer do meu jeito, né? Sabe assim, essas galera meio de eventos, assim, é tudo meio doidona, assim. Tipo que... Porque, cara, a gente... A vida deles é assim, acontece várias coisas que precisam ser... As barreiras sempre precisam ser avançadas, né? E aí, beleza. Ela falou, não, então tá bom. Então eu vou esperar. E ninguém podia buscar, um monte de coisa aconteceu. E aí ela falou, tá bom, vamos esperar esse freio parar. E o cara falou, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos já para. Mas eu não sei por que tá assim, né? E aí eu pensando, meu Deus do céu, né? Ela falou assim, aí ela virou pra gente e falou, quem que é o pé frio aqui?
Que não é possível, né? Que é o pé frio, Aí eu falei, Jesus, meu. Aí ficou lá, cara, não esfriava o negócio. Ficava lá, quente, saindo fumaça. Meu, vermelho, assim. Eu lembro até hoje a cena. E aí, tipo assim, na hora que o cara ligou, falou, meu, você tá atrasado, esquece, não vai ser com essa galera que tá com você, eu vou arranjar outras pessoas que tem aqui perto. E, tipo assim, meio que discutiu com ela e deu mal B.O. E aí ela falou, tá bom, então a gente não vai. E começou a xingar o cara, tal, não sei o quê. Aí ela falou, agora já desencanou do negócio. Na hora que ela olhou, e aí, tipo, agora não dá mais. Vamos ficar aqui esperando, senta e espera esfriar esse negócio e tal. Aí o bagulho esfriou. Caraca, mano. Mano, sério, gente, falando sério. Aí eu falei, meu Deus, cara, que doideira. E aí quando a gente entrou no carro, ela foi xingando, tipo, falando um monte e tal. Quando ela falou pra mim, olha, eu não vou conseguir mais te levar na sua casa. Eu não, tipo assim, não quero nem saber como você vai embora. Eu vou deixar você ali no Parque das Nações e tal. E eu, tipo, era novo, assim, adolescente, eu não sabia nada de caminho, nada. Assim, eu falei, mano, eu vou chegar, vou ligar pra minha mãe, ela vai me matar, porque não é onde a gente combinou, né? Porque mãe tem isso, né? Onde vai deixar, onde vai fazer, tudo certinho. Pelo menos a minha mãe, assim, meu pai também. Então, tipo assim, tinha que falar tudo. E aí eu falei, meu, não sabia. Comecei a ficar com medo, porque começou a ficar de noite. Chegar de São Paulo. Mano, eu falei, minha cabeça viajou. Assim. Complicado. Na hora que ela parou o carro, ela falou, desce e aí se vira. Na hora que eu desci, mano, eu tava na frente da minha antiga igreja. Tava na frente. Ela deixou na porta da igreja que eu falei, mano, não é possível. Aí eu falei, Jesus. Aí eu falei, vou entrar. E eu entrei, subi. Adivinha a pregação do pastor? Jonas. Nossa. Sério, esse dia pra mim foi marcante também. Muito marcante. É louco, consegue dar um contexto pra quem nunca leu a Bíblia? Jonas, Deus deu um direcionamento pra ele, né? Falou através do profeta pra que ele seguisse uma cidade pra fazer, levar a palavra de Deus. E aí ele não quis, ele foi pra outra cidade. Aí quando ele entrou no barco, ele simplesmente, lá no barco começou a ter uma tempestade, né? Os caras falaram, meu... O freio do barco ficou vermelho. Tipo, tô tentando fazer exatamente de uma forma didática. Pé frio. E aí o cara dentro desse barco falou, meu, quem é o pé frio que tá acontecendo tudo isso? Vamos jogar ele pro mar. E quando jogou no mar, um grande peixe engoliu ele e jogou ele onde Deus queria que ele tivesse. Então, assim, é basicamente... Que ligação, né, velho? Nossa, velho, que loucura, que conexão, né, doida, mano. É basicamente real, tudo assim o que aconteceu. Porque quando eu cheguei na igreja, eu comecei a chorar. Falei, meu... Deus é um gênio, velho. Deus é muito vivo, assim. A gente não... Às vezes, muitas vezes a gente não percebe esse cuidado. Hoje mesmo, ontem eu tava voltando de viagem e aí eu tava na estrada e eu reparo muito nessas coisas, tipo... Eu lembro detalhes, sabe, das coisas assim. E eu tava indo normal, numa avenida que tem 2 vias. E aí, tipo assim, estrada do interior quase não tem. Você nunca cruza muito com umas pessoas. Sempre, você quase não vê ninguém. E aí, teve um momento na estrada que eu fui cruzar com uma pessoa, mas num determinado lugar que não passavam 2 carros. Eu tive que parar o carro pra pessoa parar e a gente decidir quem que ia, e ele decidiu ir, ele veio e depois eu fui. Aí eu fui e falei, cara, por que eu não encontrei esse cara, tipo, 1 minuto atrás ou 1 minuto depois? Por que eu fui encontrar ele bem na hora que eu tinha que parar o carro para que a gente pudesse ter essa troca e eu tivesse atrasado a minha viagem, né? Eu não tava com pressa, nada disso. E aí, depois disso, a gente andando, entrou um negócio no pneu do carro e o carro começou a fazer barulho. Eu falei, Carol, e agora? Eu falei, não, calma, vai parar, vai dar ré, vai dessosquear o negócio e vamos andar. Fizemos isso tudo certo. Mas, tipo assim, me fez atrasar 5 minutos. Eu tenho certeza que Deus me deu um livramento em algum momento. Sim. Ou alguma coisa, tipo assim... E a gente, mesmo sendo cristãos, às vezes não acredita nisso. Com certeza. Cara, tem vários, velho. Vários. Não sei se vocês gostam, eu tô falando aqui. Não, mas eu lembro uma vez que eu acho que você que contou daquele negócio do metrô que aconteceu contigo também, do vagão. Qual que é essa história? Eu contei. Teve uma vez que eu tava indo pra faculdade. Teve uma na faculdade que eu tava indo. E aí eu andando assim na rua. Eu estava na São Judas, na rua, acho que descendo na Rua dos Trilhos ali, um viaduto. E aí era um viaduto super perigoso, porque desce o carro ali e faz uma curva. E, tipo assim, quem tá andando na calçada só vê os carros fazendo a curva, assim, tipo... Aí, aquele dia, eu tava mais... não sei se é atrasado, não sei. Normalmente, eu sempre tô correndo. Sim. Tipo, sempre na correria, de fato, correndo. O cara falava, calma, anda devagar, eu sempre correndo. E aí, esse dia eu tava andando...
E aí eu tava assim na calçada e o carro entrou assim, tipo, ele perdeu, acho que não sei se o que aconteceu, mas ele veio derrapando e entrou na calçada e veio entrando na calçada, entendeu? Ele bateu num poste assim, tipo, longe de mim, que os vidros do carro veio no meu pé. Nossa. Tipo, o caminho que eu faço, entendeu? Se eu tivesse 2 minutos na frente, já era. Esse era um caso, e quando esse que o Fê tá falando, foi um que eu sempre também corria, descia uma estação do metrô, do trem, e aí eu entrava no mesmo vagão, toda vez no mesmo vagão. Corria, entrava no vagão super cheio lá, tal, pra descer perto de uma outra porta. Só que do rolê do metrô sabe o que é isso. Entra no metrô certo, já tudo certinho. E aí eu fui fazer esse mesmo caminho, cara, claramente o Espírito Santo de Deus falou, não corre, anda. Tipo, meu, calma. Eu falei, não, beleza. E aí eu tinha que correr pra chegar naquele vagão que eu sempre entrava. E aquele dia eu falei, não, eu vou nesse outro vagão aqui, entrei. Daí eu entrei nesse vagão, não era comum, e aí uma pessoa, tipo, pegou o celular, literalmente colocou na minha cabeça, tipo, ela colocou, né? Se apoiou com o celular na mão, e tava tocando aquela música da Aline Barros e o Fernandinho, acho que eu sou teu, tu és meu. Sim. Sabe aquela música do... E aí ele colocou assim, eu falei, meu, qual a chance de eu estar num vagão com essa quantidade de gente e ter um louvor na minha cabeça? Tipo assim, qual que é a chance? Né? Meu, e as pessoas ouvem fone, né, tal, e louvor ainda. Eu falei, meu... E comecei já a agradecer a Deus, tal. E aí, quando eu saí do vagão, eu tava indo, assim, na direção da escada que eu deveria descer, eu vi um rastro, assim, de sangue no vagão, assim, que era do vagão até o chão, assim, que era, de fato, teve uma briga no vagão que eu normalmente estaria. Não sei se tráfico, sei lá o que aconteceu lá, mas, tipo, deu uma briga generalizada, tipo, um monte de gente machucada. Meu Deus, mano. E, mano, eu fico imaginando que deve ser uma briga dentro de um vagão onde você não tem espaço pra nada, então... Você tem que esperar o vagão parar e ir pra abrir, tá ligado? Exatamente. Cara, é muita gente, então, assim, é um lugar muito arriscado, né? Então, meu, aquele dia eu chorei que nem criança, velho. Tipo, quando eu vi essa cena, eu não sabia se eu tinha dó, sabe? Assim, isso é engraçado. A gente tem, às vezes, dó e, assim, fala, meu Deus, essa pessoa tá sofrendo, tal, mas poderia ter sido eu. É uma coisa, um sentimento muito estranho. Mas é um livramento que Deus deu, assim. Sim. Aquele dia foi claramente a mão de Deus, assim. É loucura também, né? Às vezes a gente, por falta de fé ou por falta de enxergar as coisas na ótica de Deus, né? A gente... sei lá, a gente quer ver sinais ou coisas médicas provadas que a morte virou vida ou que alguma coisa assim, a gente quer coisas inimagináveis e às vezes, meu, só de a gente estar aqui, a gente nem sabe quantos livramentos a gente teve só hoje. Só hoje. Às vezes acontecem situações na vida da gente que a gente fica chateado. Queria um emprego X e deu errado, ou eu fiz um teste para tal coisa e deu errado. E, meu, no plano de Deus, isso daí às vezes é um não agora, mas é o sim pra vida, tá ligado? Pra vida no dia, tipo, meu, você ia trabalhar aí, você sairia pro seu trabalho e coisas ruins aconteceriam. E Deus fala, não é a hora, espera. E é no momento oportuno, porque os planos de Deus são planos de vida, principalmente, né? E de sucesso e de tudo que Deus nos dá. Mas, meu, às vezes a gente quer sinais inimagináveis de por que deu errado, Deus? Ai, tô bravo com Deus. E nesse tempo também, nesse intervalo, tipo, eu acredito assim. Acredito não, é assim, né? Que, vamos supor, que nem esse exemplo que ele deu de emprego, né? Deus não tá dando um emprego pra você agora porque talvez você não esteja preparado para ter um emprego, entendeu? Porque foi comigo assim. Tipo, eu fiquei uns 2 anos sem trabalhar quando eu saí do meu outro emprego, que trabalhava na área de montagem, né, essas coisas. A gente era a empresa de lustres, aí então eu montava desde o fio lá, desosqueado, então eu montava tudo. E eu fiquei, acho que uns 5 meses, mais ou menos, e quando eu saí, a empresa faliu, entendeu? Tipo, meio que faliu. Então, aí, tipo, o meu antigo chefe, ele falou, não vamos conseguir mais sustentar, né? Por conta de problemas, de pagamento, essas coisas. Então, a gente tá despedindo todo mundo. Aí, tipo, ele me deu um valor que era próximo, tipo, quando eu fui mandado embora, foi próximo do final do ano, né? Foi, tipo, mais ou menos novembro, por aí. Mais ou menos. Mas aí ele me deu, tipo, como se fosse um 13º, entendeu?
Então, aí, beleza. Quando eu fui demitido, mano, pra mim era... Fim do mundo. Foi paia. Ainda mais que quando eu comecei a trampar, mano, eu gastava dinheiro doidado, mano. Passava no cartão de crédito, comprava roupa de marca, mano. Velho, bagulho era... Aí, então, isso foi uma das coisas que me dava muita ansiedade. Porque, mano, eu falava, mano, como que eu vou pagar minhas coisas todas? Eu não vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Porque quando a gente fica jovem, a gente fica meio assim, né? Tipo, mano, ficar pedindo dinheiro pro pai é mó zoado, né? Aí começou a gerar muita ansiedade, mano. Foi um dos... Quando a gente fica jovem. Quando a gente fica jovem. Disse o jovem. Disse o jovem. Quando a gente é jovem, é verdade. É um homem sábio já. Não, você é louco, gente. Brincadeira. Aí, tipo... aí foi mais ou menos a fase que eu tive meu pico de ansiedade, entendeu? Sim. Então, aí, mano, quando eu saí do trampo, eu cheguei em casa, tava bem zoado, nem conversei com ninguém, consegui conversar com ninguém. Falei, mano, vou orar. Comecei a orar, mas sabe quando você faz aquela oração que você tá tão mal que você, tipo, só fala, tá ligado? Você só desabafa. Mas, mano, Deus tá ouvindo essa oração. A gente acha que é, tipo, a gente tá falando nada com nada, mas Deus tá ouvindo. Entendeu? Então, eu comecei a orar e tudo mais. Eu falei, Deus, eu preciso de um emprego. Eu preciso ajeitar minha vida, porque eu comecei uma coisa que eu não devia ter começado. Então, foi um outro aprendizado a aprender a controlar mais minhas finanças e tudo mais. Então, foi um outro aprendizado que quando eu saí, eu senti o peso. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí, depois disso, acabou a oração, beleza. Achei que Deus não tinha ouvido, que eu já tava tava zoado. Aí, depois disso, um ano, mais ou menos, um ano e meio, comecei a passar, tipo, esse momento, né? Que a gente fica com muita ansiedade, que passa por muitas fases horríveis. Eu já tive também um momento que eu acredito que foi o auge da minha ansiedade, que foi quando fui parar no hospital. Foi minha mãe que eu tive... Inclusive, acho que foi um dia antes de eu ser demitido, que eu tava já começando a perceber. E o que aconteceu comigo? Eu tava no trampo e as minhas crises de ansiedade sempre foi assim, tipo, eu começava a ver uma luzinha, minha visão começava a distorcer, tá ligado? Aí eu falava, putz, eu já sabia. E eu tinha um remédio separado, só que nesse dia não tinha um remédio mais. Eu falei, putz, eu vou ter que tocar, agora vou ter que passar. E, mano, era muito zoado, porque aí depois dessa bolinha, eu começava a minha enxaqueca. Só que nesse dia, a minha enxaqueca foi tão forte que eu começava a sentir o meu lado do metade começar a formigar. Até a minha língua, mano. E eu falei, mano, isso aqui é sintoma de infarto, mano. Eu comecei a ficar em choque. Agora, Jesus. Não, aí, tipo, eu lembro que no dia só deu tempo de eu mandar mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, vem me buscar, não sei o que, e minha mãe tava ocupada. Ela falou, filho, eu não consigo, fala com seu pai. E minha mãe, mano, já tava... Ela sabia das minhas crises, né, sabia que eu ficava muito mal. E aí eu mandei mensagem pro meu pai conseguiu buscar. Só que aí aconteceu um imprevisto, tipo, que minha mãe tava com carro, aconteceu um monte de parada. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Aí eu cheguei em casa, mano, eu lembro que eu deitei. Nessa que eu deitei, assim, eu já não tava enxergando mais nada. Porque minha enxaqueca tava tão forte que meu corpo não tava aguentando, de tanta dor. Aí na hora que eu deitei, eu sei que eu acho que eu desmaiei, porque na hora que eu acordei, eu acordei com meu pai me acordando pra ver como que eu tava. E daí, nessa que eu acordei, eu falei, pai, eu acho que eu desmaiei, parece que, tipo, tava de noite. Mano, eu fui uma viagem. Aí eu falei, pai, vamos pro hospital, não tô bem. Aí eu acordei, tava a mesma coisa, tava até pior, com mais dor de cabeça. Aí nessa que eu fui pro hospital, meu pai, nessa hora, ia trabalhar. Olha como que vai acontecendo, mano, só acontecendo muitas coisas. Muitas coisas. Aí nessa, minha mãe me levou pro hospital. Só que quando eu cheguei no hospital, mano, eu tava sem condições de andar, tá ligado? Tipo, na hora que eu entrei no hospital, minha mãe lembra disso. Eu entrei no hospital, eu não tava conseguindo andar. Eu tava andando, mas, mano, parece que eu nem tava em mim mais, sabe? É porque você começa a ter confusão mental. Isso, que é real. O corpo fica muito... Do que é físico, né? Do que é, talvez, emocional. Isso. E aí, todo esse sentimento que a gente... Aqui no Coruja, a gente atende um psiquiatra. Uhum. Então, a gente atendeu uma microfisioterapeuta também. Então, tem várias coisas que a gente acaba sendo, tipo... aprendendo algumas coisas. Eu não sou, gente, tô longe de ser especialista nisso, né? Mas tem muito disso. Eu tive problema também nessa questão de emocional. Eu fui parar no PS por causa de trabalho. Se eu chegasse o WhatsApp perto de mim, assim, no WhatsApp, né? O celular chegava perto de mim, meu coração acelerava. Tinha que tirar o celular perto para ficar mais calmo, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que, cara,
todo mundo passa por isso, principalmente os jovens deste tempo que a gente vive atual. Né? O celular, a internet, toda no meu essa caso, tecnologia nessa situação que eu tive, foi no caso do trabalho, mas tem gente que tem por outras coisas. Porque na verdade, o que acontece? E a gente vê muito isso aqui. A comunicação, né, que a gente gera, publicação, os conteúdos que quem trabalha com rede social sabe o que é isso. Ela acontece em tempos, assim, fora do tempo. Por exemplo, quando eu tô aqui gravando, a gente tá aqui gravando esse conteúdo, ele vai ser publicado, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou estar num momento presente e vai ter um outro vídeo meu sendo veiculado. Então, eu acabei de fazer um clone meu. Eu estou aqui, estou num outro lugar. Quando acontece isso, eu dupliquei, tripliquei, aí os vídeos vão começando a aumentar. Então, eu pego uma pessoa e coloco várias delas em vários momentos diferentes. E aí, o que acontece? A gente tem uma sobrecarga de informação, de gente falando, de coisa acontecendo. Se você parar para pensar, seu WhatsApp, cara, gente recebendo coisa, evento acontecendo. Cara, hoje é um dia, sexta-feira, vai ter um monte de coisa acontecendo. A gente tá aqui, por exemplo, tem gente lá no monte orando. E aí, se a gente pegar o WhatsApp, a gente vai ver o pessoal lá orando. Então, assim... a tecnologia, ela não ajuda a gente a ter uma boa saúde mental. Porque o nosso corpo, ele não é uma máquina. Ele recebe informação e age. Tipo, você vai ser... Tipo, sua cabeça foi... Cara, você foi demitido, vai ser demitido. Isso é uma informação. Ele vai absorver. Ele absorveu. Aí, só que naquele mesmo momento, você já viu o seu celular que, tipo, vai vir uma fatura do cartão. Que já puxa, aí você já começa a puxar muita exatamente, coisa. naquele mesmo momento. Só que assim, e eu li um livro super legal, que é um livro, não é um livro cristão, mas é um livro que me fez muito refletir. A Bíblia ela dá embasamento para isso, que esse tipo de situação é totalmente antibíblico. O Senhor fala, cara, para todo tempo tem uma questão, né? Você sempre vai ter um tempo para cada coisa. Cara, para de ser ansioso, para de ser, tipo, depressivo, né? Porque o Deus deu para você o dia de hoje. O dia de amanhã você entrega para ele e o que já foi, o Senhor vai cuidar, deixando no mar do esquecimento. Então, toda vez que a gente é ansioso, eu não tô falando de você, eu também. É tipo, simplesmente pelo fato da gente acreditar que Deus não vai fazer. Eu vou precisar fazer. Exato. E eu tô vivendo isso mais frequente agora. A gente começou aqui falando das minhas experiências de trabalho. E a minha vida inteira foi direcionada, cara, o que eu vou fazer? O que é a empresa que eu vou atender? Como eu vou conduzir isso? E Deus tem falado, cara, por mais que você faça certo, se o Senhor quer que não dê certo, não vai dar certo. E eu falava pra Carol, quando o cliente cancelava. O cliente cancelou, fiz errado. Eu não era pra ter feito desse jeito. A Carol falou, Rafa, enquanto você achar que o que você faz certo vai dar certo, o que você faz errado vai dar errado, Deus não tá nesse papo. Então, o convite que Deus faz é para que você, mesmo fazendo certo, vai dar errado. Porque a vontade dele é que você não esteja nesse caminho, você vá para outro. Ou ao contrário, às vezes você faz uma coisa que, cara, não era para ter feito, mas Deus conduz para que a coisa dê certo de alguma forma. Cara, tudo é soberania de Deus. E é essa hora que a gente sai do, tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Que aconteceu comigo, né? Eu fui lá pro PS desesperado também, mesmo nos sintomas lá, deitado, o cara falou, você vai ficar de alta, Rafa, você tá bem, você vai ficar de alta. E eu falei, cara, beleza. Aí eu já comecei a ver, a enfermeira tá ali, vai demorar para dar banho naquele cara, tem que fazer um papelado ali, tem que não sei o que, minha cabeça já voltou. O médico já veio aqui, já comecei familhão, eu falei, você não vai vir aqui, comecei a ficar ansioso, né? De repente eu falei pra moça, você vai demorar muito pra vir aqui, olha, o médico já falou, ela falou assim, olha, a hora que o médico falou pra eu te dar alta e falou pra você, até agora que você tá reclamando, passaram-se 3 minutos. Nossa. Tipo assim, a minha mente já tinha feito, cara. E hoje a gente não consegue esperar um Uber 10 minutos. Se o Uber fala 10 minutos, fala, mano, acabou a minha vida. A gente aprendeu a ser imediatista, né? Então, aí, mano, só pra concluir o que aconteceu. Aí, na hora que eu cheguei lá, também misturou tudo isso e também misturou que eu tava com enxaqueca, que meu corpo não tava aguentando de tanta dor. Aí, mano, eu lembro que eu só lembro de, tipo, flashbacks, entendeu? Aí, tipo, tinha hora que eu sentava num banco e descansava. Aí eu lembro que chegou minha mãe com uma cadeira de rodas, porque eu não tava conseguindo andar, tá ligado? Tipo, eu não ficava muito tempo em pé. Eu queria, tipo, encostar ou sentar em algum lugar. Aí eu lembro que eu sentei nessa cadeira de rodas, mano, e aí minha mãe carregou. E, mano, pra mim, velho, com o que tava acontecendo, pra mim foi a pior visão de todas, tá ligado? De ver minha mãe carregando... Foi muito zoado. Forte. Foi forte. Aí, beleza.
teve uma hora que eu acho que eu desmaiei de novo, aí teve uma hora que eu acordei na maca já. E quando eu tava na maca, mano, parecia que... Aí eu já, tipo, mano, tava conectado no mundo espiritual, mano. Que eu lembro que eu via... eu não sei se eu contei isso pra minha mãe, mas eu acho que eu contei. Agora vai contar. Eu lembro que eu via, tipo... Eu tava sentado na maca e eu via em volta de mim um escuro. E, tipo, tudo escuro e eu só via, tipo, uma luz em cima de mim, assim, sabe? Tipo, bem cena de filme mesmo. Aí eu lembro que eu olhava ao meu redor, assim... E eu não entendia. Eu falei, mano, será que os caras eu vou agora, vou... agora a minha hora. E quando parecia que, tipo, o escuro ia tipo, tomando conta. Como se fosse um canhão de luz em cima de você. Isso, e tinha uma luzinha, tá ligado? E aí quando tava começando a escurecer muito, eu começava a me arrepiar e eu começava a ouvir muito sussurro no meu ouvido. Tipo, em coisas muito negativas. Tipo, mano, muita coisa, eu nem lembro direito, mas foi tipo uns sussurros. E nisso, eu comecei a me arrepiar, eu comecei a sentir, mano, como se tivesse algo me puxando, tá ligado? Tipo, algo me prendendo, tá ligado? Tipo, na maca, entendeu? E como se eu tivesse preso. Não, tipo, simplesmente doente, mas tava preso. E aí eu acredito, eu falei pra minha mãe... Isso eu falei mesmo, porque agora eu lembrei. Lembrou. Que eu falei pra minha mãe que eu senti o espírito da morte, mano. E na hora eu sabia que era o espírito da morte, mesmo não sabendo que era bizarro. E aí, tipo, chegou uma hora que começou tipo, aquela luz que estava em cima de mim, começou a iluminar tudo de volta, tá ligado? Aí eu comecei a voltar em mim, Amém. Tipo, começou a clarear tudo, e aí eu voltei, aí eu vi onde eu tava, né? Tipo, tava no lugar no onde... hospital, Isso, no hospital, tava na maca, e depois eu tomei um exame. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu comecei a melhorar. E essa fase, obviamente, depois eu tive outras crises de ansiedade, mas não foi grave como essa. Foi, Essa tipo, foi, acho que um pânico? Foi uma síndrome do pânico? Mano, Uma parada acho que assim, pode será? ter sido, porque foi, acho que o auge que eu, Uhum. mano, tava sentindo que eu já porque ia... depois, o que acontece? Eu, quando eu tive, não nesse grau, mas eu também fiquei bem ansioso, desmaiei 2 vezes, eu voltava, o médico falou, você é o cara que mais desmaia e volta consciente que eu conheço, cara. Aí eu falava, nossa, eu acordava e falava, mano, desmaiei de novo. Tipo assim, o cara, desmaiou de novo. Nossa, desmaiei. Eu bem, mas peraí, vou desmaiar. Não é, assim, a gente brinca aqui, a gente dá risada, tudo, mas é um assunto super importante a gente falar. Sim. E trazer luz pra isso. Tipo assim, cara, é normal, não é normal, assim, é comum, infelizmente é comum, É o mal do mas século, né? é o mal do nosso século, né, nosso pensamento, síndrome do, como que é que o Augusto Cury fala? É o síndrome do pensamento acelerado. Isso. A gente é diagnosticado dessa forma, né, o jovem tá muito dentro disso. Então, o que eu se eu puder indicar ou falar ou dar uma dica, tipo assim, se a gente for perceber todas essas ansiedades, elas se dão quando a gente está em contato com a coisa do digital, a coisa assim, de uma sobrevida, ou um game, alguma coisa assim que força a gente ter quase que uma segunda vida. Tipo, isso é uma coisa que não está na Bíblia, é uma coisa que a gente vê que Deus dele é totalmente contra isso. Sim. E a gente tava falando, né? É isso que eu ia comentar. Que a gente chegou aqui antes de começar a gravar, a gente falou, cara, quando eu vou para um lugar de natureza, onde eu vejo e tenho contato com a criação de Deus, cara, eu me sinto bem, eu sinto a presença de Deus, eu sinto que Deus tá ali. Então, eu vendo minhas paisagens, tá ligado? tipo assim... Mano, eu sou viciado em ver paisagem, ver todo mundo de mim que eu gosto de ficar vendo paisagem. Eu acho que é... Comendo, começa a colocar, tipo, aqueles vídeos de YouTube, tipo, você coloca paisagens 4K, tá ligado? Aí roda umas Isso é diferente. Mas o que é legal, legal, Júnior, tipo assim, além disso, a gente e pedir pra Deus essas oportunidades de ir lá, não só colocar lá no... Assim, 4K. No 4K. Mas me estimula muito. Não, isso é legal desde que eu comecei tem a assistir música, isso, né? Tem sempre quando eu comecei a ter esse costume de assistir, eu começava, tipo, a só sonhar a paisagem, mano. Tipo, eu sonhava... Mano, é sério, a maioria dos meus sonhos é tudo com paisagem. Tipo, eu tô em alguma floresta, assim, e, tipo, eu vejo meus filhos. Mano, tem umas da hora. uns negócios muito loucos. Então, mas eu tô falando mais essa experiência que eu tive, porque encaixa com o que a gente tava falando, né? De como que Deus age, né? Sim. E, tipo, com esse processo que eu passei de ansiedade, eu acredito que Deus estava me preparando porque ele ia me abrir essa outra porta de emprego que eu tô agora. Porque, tipo, é uma porta de emprego que, tipo, eu tenho muito mais responsabilidade. Então, se Deus não tivesse
me curado dessa ansiedade, eu não ia aguentar, tá ligado? Então, tipo, Deus faz muito essas coisas. A gente mano, é difícil, tudo é um processo muito difícil. Sim. A gente passa por momentos difíceis, mas Deus, se você tá passando por um momento difícil, é porque tem uma coisa que vai vir no futuro. Ele te fere, mas também te cura, né? Te cura, mano. Era o que eu tava falando, tipo, a gente precisa... Eu tô falando pra vocês, mas tá cutucando aqui dentro. Aprender a confiar, cara. Porque Deus, assim, você hoje olha pra trás e você entende os motivos do porquê. E é bom a gente, às vezes, entender como é que foi o trabalhar de Deus. Porque muitas das vezes, Deus, ele faz e ele é soberano e ele não precisa te explicar nada. Porque, tipo, sabe? É porque é Deus. E você não vai entender, ou vai entender, mas você está vivo e está sendo livrado. E esse que é importante, e está sendo preparado para as coisas que virão. Então, o Juninho estava falando disso, eu também preciso começar a entender os nãos, os esperas, os talvez, os sims, e saber que tudo isso faz parte de um plano de Deus. E são planos bons, a gente confia num pai bom que é Deus. Né? E, cara, sabe, o Rafa estava falando daquele jeito, tipo, se eu tivesse corrido, tal coisa poderia ter acontecido. Cara, quantas pessoas, por conta desse ciclone, se estivessem em alguns outros lugares, elas não se machucariam, elas não passariam por isso. Ou quantas pessoas estão passando por esse ciclone para que no futuro, se isso for acontecer de novo, elas possam ajudar também outras pessoas. Sabe, o plano de Deus é soberano. Cara, a palavra de Deus fala, né? Deus dá enquanto você dorme. Quando você descansa. A Carol, ela testemunha disso, a gente várias vezes... Que eu sempre fui um cara que, tipo, que nem agora, passei 10 dias, uma semana de férias, né? Pra aproveitar o Otávio e tal. E aí, eu fiquei com o computador, fiquei com o celular e tal. Mas hoje eu fico mais... Eu sempre fui assim. Agora eu fico mais pra ver as coisas da juventude, ver as coisas, tipo, que tá rolando e tal. Não deixar a equipe totalmente sozinha e tal. Pra se precisarem de mim, eu conseguir. Mas antes eu ficava realmente... pilhado. Mano, e esse negócio de rede social é muito real, de, tipo, ajudar na ansiedade. Porque quando eu tava nesse processo que eu tava passando de ansiedade, de muitas outras coisas, Deus começou a me dar dicas, tipo, pra eu melhorar. Coisa que eu era muito. Rede social, jogava muito, joguei muita coisa, e também isso ajudava. E na hora, tipo, pra mim, a gente acha, mano, que nossos pais, tipo, não sabem de nada. Mas, mano, minha mãe sempre falou, Júnior, para um pouco com isso, para um pouco com aquilo. Só que era Deus falando comigo, tá ligado, Júnior? Para um pouco. Teve uma hora que eu falei, Deus, eu vou... Tem hora que você tem que se posicionar também, tá ligado? Então eu me posicionei, eu falei, Deus... Sempre. Então aí, tipo, teve uma hora que eu falei, Deus, eu quero mudar. Nessa que eu falei, Deus, eu quero mudar, comecei, tipo, a reduzir mais, de usar rede social, parei um pouco de jogar. E isso, com esse posicionamento, me gerou agora, tipo, uma coisa que pra mim é... Beleza, mano. Eu consigo viver sem, tá ligado? Então assim, é uma coisa legal também. Tudo assim, vive em torno do hábito, né? Você tem um hábito de fazer aquilo e tal. Mas assim, sempre a gente tentar, no nosso dia a dia, colocar alguns lembretes. Tipo, olha, não, tô muito aqui. E é muito bom a gente decidir, assim, como jovem. Eu não sei, quando eu era jovem, eu acho que era assim também. Eu continuo sendo jovem, tá? Mas na época que eu era mais novo... assim, as pessoas falam e você fala, não, esse cara não tem nada a ver com isso, não sabe de nada. Cara, é como se a pessoa viesse do futuro, você do futuro, voltando lá e falar, e a Bíblia fala lá, Eclesiastes lá, Salomão fala várias coisas pra gente. Aproveita o tempo que é te dado, essa juventude, essa força, pra fazer coisas, a gente perde, assim, muito tempo olhando aquela tela, olhando a rede social. Eu trabalho com isso, e eu falo pros meus clientes, e falo até para os meus clientes, eu falo, cara, para de se comparar à pessoa que trabalha com isso, no sentido de, por exemplo, né, o médico. O médico, ele trabalha atuando como médico. Ele é um médico. Aí ele usa a rede social para falar do negócio dele. Só que ele se compara a um influenciador ou um blogueiro, que é um trabalho. Então, o trabalho dele é gerar conteúdo, é fazer isso. Sim. É o vídeo dele lá e tal. A gente se comparar, eu precisava ter tantos likes, precisava ter tanta audiência. Não, ou você deixa de ser médico para ser um influenciador na área de medicina, ou um blogueiro na área de saúde, ou você vai ser médico. Então, a gente tem ainda essa dificuldade em entender. Isso para tudo. O jovem hoje quer ser um influenciador, quer ser um youtuber, quer ser um podcaster, né? Que a gente streamer. Um streamer. Enfim, mas é decidir que, cara, ou isso vai ser o seu trabalho, né? Ou você vai
realmente ter isso como talvez um hobby assim, muito sutil. Sim. E sempre com muito cuidado, porque não só o jogo, né, ou a rede social, o que seja, eles são distrações para tirar a gente do principal foco, que é o Senhor Jesus. Então a gente tem que usar isso como ferramenta. Mano, e eu ouvi os seus pais também, mano, porque assim, a gente que é jovem, a gente sem noção, a gente acha que a gente sabe tudo, mano, mas hoje eu vejo, velho, que todas as vezes que meus pais sempre falavam uma coisa, hoje eu vejo que o resultado que eu podia ter evitado certas coisas ouvindo meus pais, tá ligado? Mas aí aí é questão de escolhas, né? Aí é caminho que você constrói. Tipo, eu podia ter tido um caminho que eu ouvi minha mãe. Fala ter feito uma outra coisa, mas eu escolhi outro caminho. Então, aquilo que o Rafa tava falando, né? Por exemplo, essa questão de rede social tira a gente de muitos momentos que você poderia, igual você tava falando, tipo, tava viajando com meus filhos, mas tava com o computador lá pilhado. Aí você acaba perdendo o tempo de ser o pai deles, de ser o seu marido e tal, porque você tá, tipo, focado no trabalho. E pra tudo tem tempo. Você precisa ser uma pessoa dedicada no seu trabalho para você chegar em lugares... É o seu futuro também, seus objetivos, claro. Né? Meu, não adianta. Realizar seus sonhos, né? Sim, você precisa ser uma pessoa objetiva, mas igual você saber, igual eu tava falando, você saber confiar no processo de Deus, você também precisa saber que faz parte dos planos de Deus que você se desligue e que você seja o pai, você seja o marido, que você saiba ser o filho, saiba ser o amigo, tá ligado? Desligou aqui o podcast... A galera acha que, tipo, a gente... Não, terminou. Valeu aí, Juninho. Você tá indo embora aqui. Aí cada um vai pra sua casa. Não, a gente continua trocando ideia, continua em comunhão. E isso faz parte, né, Rafa? Sim. Tipo, você evitar trazer a sua família pro contexto de trabalho e você saber parar um pouquinho. E tipo, deixa eu jogar uma bolinha ali com o meu filho. Tem uma coisa que extremo é ruim, né? Com certeza. Tem uma pesquisa que a Harvard fez, que eles consideram uma das pesquisas mais demoradas para ter a conclusão. Acho que, se eu não me engano, demorou 70 anos. Eita. Que é pegar um grupo de pessoas e perguntar: o que é felicidade para você? Acho que eu falei isso lá na Canaã um dia. O que é felicidade para você? Aí a criança falava: para mim é jogar isso, fazer tipo... E aí essas mesmas pessoas iam crescendo e as mesmas perguntas eram feitas para elas: o que é felicidade para você? E naturalmente a felicidade para elas iam mudando conforme os anos vão passando. Hoje eu acho que a minha vida, tipo, a gente jovem, adolescente, cara, termina um relacionamento de namoro, meu Deus, minha vida acabou. Meu Deus do céu, não, é só um caso que vai, né, depois ajustar, mas enfim. E aí essas pessoas foram mudando, as vidas foram se transformando e elas responderam. Só que tinha uma coisa que desde criança até a velhice elas falavam, que isso trazia felicidade para elas, que era a conexão com outras pessoas, que era amizade, que era... E, cara, a Bíblia fala exatamente isso. Deus já estava nessa pesquisa aí, né? Tipo, do compartilhar, da gente amar o nosso próximo, a gente ter essa comunhão. É o que o Vitor falou. Quando a gente se isola, e eu acredito muito isso, tipo assim, Deus, ele é comunidade. São várias pessoas juntas. Sim. E, tipo, o diabo é unidade. É uma coisa... Unidade, sim, no sentido de isolado, né? É uma coisa totalmente separada. Você totalmente sozinho... Até tem um livro, acho que não sei o nome dele, acho que é Daniel, alguma coisa, que ele fala, ele é um ex-satanista e ele já é convertido, e ele fala que para ele, o que ele acredita é que o inferno é, tipo, isolado, você sozinho, só com você lá, tipo, você com as suas... Ele acredita assim, ele colocou a pandemia falou isso, né, mano? Que cara, você é totalmente isolado, tipo, o diabo separa, então, tudo que vai te separar... A palavra diabo... Né? Acho que do grego é diabo, divisão. Que é tipo assim, você totalmente excluso. Sim. Então, tudo que você faz na sua vida que te deixa, cara, excluído, isolado, só você, não, mas eu tô aqui com meus amigos gamer, né, tal. Tudo bem, se você continua conversando com eles e realmente tem realmente uma comunhão ali, legal, mas, cara, isso não pode tirar a sua natureza... É equilíbrio, né, mano? Real, humana, a não ser que Deus te faça... Isso não é bíblico, né? Então, pelo amor de Deus, não coloca ele pra ser corte. Se Deus viu que nem era bom Adão ficar sozinho, nem é você. Pois é. Não sei se vocês ouviram o João aí, mas ele falou que Deus falou que nem Adão, vocês ouviram essa voz? De onde que veio essa voz do além? João, gente, coloca aí nos comentários. João, apareça. Hashtag João aparece. Hashtag João fale.
interaja. A gente já suplicou ele, gente, pra ele participar. A gente que tá ele botando isso em oração. Mano, a gente fez até um setupzinho ali no... A gente podia fazer uma campanha, né, João? Vamos, hashtag, vamos colocar ali. Galera no monte vai estar João orando no por monte. isso. João no monte. João no monte. E falando nisso, o Vitinho puxou um gancho legal. A galera tá lá no monte, Tá né? lá Hoje no teve monte. oração lá na igreja. às 8 Né, horas. a gente falou do monte no podcast passado, a galera Já- tomou Você coragem. viu? Olha, Mano, é que eu cheguei em fazendo casa, com- eu cheguei em casa, eu falei, mano, eu quero mandar mensagem pra agitar. E pior que eu nem consegui, velho. Eu queria estar lá, mano. Queria ter ido também, velho. Queria estar aqui no... Vamos embora, gente. tô- Valeu aí, galera. Tchau, Valeu, tchau. vamos finalizar. Fate Mas... Black. Vamos fazer o podcast no mundo. Leva uma mesa Era na essa ideia porta. também já. A gente já Mas- falado e falou que ia ser da hora essa ideia, ó. Sim. Mano, É, imagina. top, hein? Mano, acho que. Mas a pessoa, não nunca tem fez. como, não tem Vai como, virar rotina. eu acho, pelo menos. vai ter que ter um Vamos fio tentar. de energia. Vamos É uma tentar. extensão de 100 metros. Fazer uma... Faz uma live no- Pastor, você no pode Instagram. separar um... Como chama aquele que põe óleo e gera O energia? gerador Ah, da gerador, igreja. Vai fazer gerador. um podcast no monte. Não, fazer um podcast no meio do ciclone, mano. Nossa. Nossa. Aí, Não, e tipo assim, esse negócio do monte também, cara, você vai para um ambiente separado, né? Tipo assim, aí é separado da sua rotina, da sua vida cotidiana, para eu ter um momento com Deus, cara, e no pó, na terra ali, no mato, né? Mas tipo assim, é um lugar totalmente com coisas criadas por Deus, a gente tá falando. natureza, Você tá né? Tudo. muito É. próximo da criação. Tipo, né, falando nessa parada, claro que a gente não atrela, tipo, lugares ou coisas específicas que lá existe um poder sobrenatural. Não é assim, mas Deus, ele honra o simples fato de você se deslocar para um lugar mais longe para buscar a presença Sim. dele, ele honra isso, esses pequenos detalhes. Tipo assim, não sei se alguém que estava ouvindo o último podcast ouviu do monte e falou, nossa, então eu vou parar de ir na igreja e só vou no Só monte. vai no monte. Não é isso, tá ligado? Não é isso. Deus conhece a intenção do seu coração e o que você tá buscando. Mas principalmente Deus honra quando a gente se desconecta, quando a gente se desloca, quando a gente toma essa chega num decisão. É no lugar... secreto, né? Tipo, quando a gente Exato. entra no nosso quarto, Exato. fecha a porta e é só Exato, nós e Deus. dentro do quarto. Ou se a gente parar aqui, vamos fazer uma oração, a presença de Deus, acho que já está aqui, Sim. se manifesta. A gente orou 3 vezes. 17 vezes, uma vez para cada câmera. Mas é exatamente isso, né? Tipo, É Deus verdade, honra né? a gente tomar um posicionamento para fazer alguma coisa diferente na presença dele, Sim. tá ligado? Isso que pega. É Isso legal. eu acredito ser assim. Tem gente que fala que o mundo espiritual é real. Fala, o mundo espiritual é real. Eu acho que o mundo espiritual é mais real do que esse Sim, que a com gente certeza. vive. Deus, Exato. cara. Ah. Então, tipo, quando eu movo no mundo real, eu separo um lugar ali, um momento para eu ter com Deus. Cara, imagina o que acontece no mundo espiritual. A gente tava falando de experiências de coisas naturais serem mudadas, né, pelo mundo espiritual. Então, quando você age em função, Carol, a gente fala sempre isso, dá um passo para Deus, cara, você simplesmente se aproxima com uma coisa sua, real, mas Deus tem, cara, uma infinidade de Recebe Pô, pessoas. sabe uma passos, coisa que eu comecei a 10 reparar? passos de 10 Deus. Uma coisa que eu de comecei a Deus. reparar, sempre quando eu orava de joelho no meu quarto, eu começava a ouvir barulho, mano, de coisa. Juro pra você, mano. Começava, tipo, a ouvir barulho do armário, tipo, barulho de madeira, sabe? Sim. Na hora que eu começava a orar, quando eu parava, não tinha barulho. Eu já fiz um teste isso. Falei, mano, com certeza no espiritual, os anjos tretando com os demônios lá. Os caras abrindo O que acontece muito é, tipo, você Cara, tá... aquele cara que não acredita em nada. Ah, é cupim, Juninho. Chega lá, o armário todo quebrado. Vamos ouvir a voz. Pegando fogo, os caras. Não, é cupim. Interessante, porque na Bíblia está escrito que a natureza sempre louva ao seu Criador. Sim. Então, tipo, pode ser que seja? Pode Pode ser. ser. Pode ser que não seja? Pode ser. Mas eu prefiro acreditar que... Mano, eu pode ser a acredito natureza também, louvando velho. o Criador. Porque é uma coisa muito assim. Eu fiz o teste, eu falei, não, mano, não é possível. Aí eu parei de orar, deitei. Eu fiz o teste. Aí, Deitei, acordei no outro dia, os caras pegar a bola. Só pra testar. Aí esqueci que assim, eu vou fazer mano, um teste. mas pior que eu testei, ó. Tipo, eu sentei e tava. Na hora que eu voltava a orar, eu começava a ouvir de novo. Eu falei, mano, meu Deus. A nossa... É o cão a nossa- tentando agir. Eu, quando era Tentando pequeno, atrapalhar minha oração. quando eu era pequeno, eu sempre falava isso. Toda vez que eu oro, eu tenho um pesadelo. Quando eu não oro, eu não tenho um pesadelo. Então, Eu falava, vou tranquilo. parar de orar. É claro, né? Tipo, o mundo espiritual agindo de uma forma que você não acredite naquilo. Mas eu lembro que eu tinha um sonho quando eu era pequeno. Toda vez eu descia uma escada e tentava abrir uma porta, assim, tipo... E aí eu sentia que eu abria a porta e aquela porta meio que alguém empurrava, assim, sabe? Você sentia Sim, na aham. porta que tinha alguém. E aí, beleza, e eu acordava. O sonho sempre era o mesmo sonho. Quando a minha mãe se converteu e levou a gente todo mundo lá pra igreja, meu pai também, minha mãe e meu pai, né, se converteram.
Eu tive esse mesmo sonho e eu abri a porta, tipo assim, não tinha ninguém mais, entendeu? E o que tinha na porta? Não, abri a porta e eu consegui Aí abrir, você- tipo, nossa, tipo, acordava, mas eu tinha aberto, Como se a sabe? pessoa Sim. se Se eu desligasse. fosse embora, repetitivo, né? Isso. Já tiveram aquele sonho também, tipo, que vocês sonham e, tipo, vê só o brilho assim, você não consegue enxergar nada? Já tiveram esse sonho já? Mano, eu sou... Desculpa, Juninho. Pior que eu já vi um monte de gente falando isso aí. Não, é tipo assim, talvez um momento cara do agora sonho, me não senti meio- só um sonho assim, né? Só um sonho assim, você tá falando? Não. Cara, Juninho, você já sonhou com um Velociraptor fazendo embaixadinha? Cara, porque eu sonho com isso todo dia. De ternos, cara. Porque eu animo isso, né, e tal. Cara, mas- não, todo dia. Não, é Não, que- mas você que já teve esse sonho, coloquei isso. Pra eu me Coloquei. sentir... Não, mas Já acho que... sonhei- Cuidado, Juninho. Talvez você vai se sentir cara, mais... já sonhei Tô vendo, com mano, eu tô vendo muita luz, cara. Coloca aí, você já sonhou com a luz. Coloca aí. Se Você fazia lustre, Juninho, é por isso, É mano. verdade, eu via muita luz brilhando e sonhei com a luz mágica. A rainha das luzes. Meu Deus. Cara, Muito bom, muito tudo bom. explicado, gente. Próximo. Agora, próximo. Mano, Se você... cada coisa. Tem muitas coisas, né? O que eu acho mais curioso quando é sonho, assim, é quando você sonha, aí para, tipo assim, você acorda. Aí depois você vai no outro dia e sonha e você continua A continuação sonho, do cara. sonho, mano. Cara, Ou quando você tá, isso tipo, aí sonhando é- uma coisa, aí você, tipo, acaba e você, mano, quero continuar. Você Ah, mas acorda, tudo tá isso ligado? daí é dom também, né, mano? Sim, Dom tem gente de que sonho, fala, mano. né? Mano, eu acho que eu tenho esse Eu bagulho, porque eu já sonhei particularmente- várias coisas. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de sonhar, mano. Você não sonha? Você, tipo, Mano, fecha? não lembro quando foi a última vez que eu tive um sonho, Nossa, velho. Caramba, sonho sério? quase toda Eu vez, simplesmente, tipo, deito, durmo Pisca. e acordo. Louco, mano. Vocês já tiveram algum sonho? Agora a gente tá puxando pros Sonhos. assuntos. Vocês já tiveram, tipo, algum sonho que chegou a acontecer? Cara, Já, mano. Cara, Sim, já. isso é loucura. Eu já tive 2 sonhos Mano, é muito esquisito, né, mano? que aconteceram exatamente. Eu vou contar um porque o outro Mano, é da hora, é da hora. não posso contar. Uma coisa Depois que é de- interessante é que, tipo, você tem certeza que é um sonho, que você teve esse sonho. Sim, Sim, exato. Não, mas tipo Acontece, déjà mano. vu, assim, tipo... já Não, aconteceu não, isso? não. É diferente Ah, do tá. déjà vu. Mas já teve também esse É, negócio? Já Tipo, vu de isso ser- direto. Você tá na situação aí, você lembra assim, você tipo, meu, Sonho com Eu isso. sonhei esse que eu bagulho. sonhei Sim. isso. É loucura. Mano, Eu vou compartilhar com vocês. Eu tive um sonho. Eu tava muito bem vestido. Não muito bem. Eu olhava pro relógio. E são momentos do sonho. E eu olhava e falava, nossa, eu tô num carro legal. Tava com um relógio e eu tava numa paisagem linda num amanhecer. Não era o meu carro. E eu tava indo pra algum lugar e era uma estrada. Cara, isso sumiu na minha cabeça e ficou guardado. Eu falei, nossa, beleza, nunca aconteceu. Tal. Aleatório. Cara, passou alguns anos, tive a oportunidade de ir pros Estados Unidos. E a gente, nesse dia, ia visitar a primeira Batista de Orlando. E, cara, era manhã e você sabe, mano, o amanhecer nos Estados Unidos, principalmente Orlando, é louco. diferente. Não tem não tem uma nuvem no céu, é um azul lindo, assim, maravilhoso. E eu tava, tipo, apoiado na janela. E lá não tem Eu muito olhei prédio pro- também, né? Não, tem... E aqui, cada buraco aqui tem um prédio, você não consegue nem ver Eu o céu. olhei pro relógio, eu olhei pro céu, aí eu coloquei uma blusa, sabe, legalzinha, tá, pra visitar essa igreja. Caramba, que louco, mano. E aí eu olhei e falei, meu, É o sonho. é um sonho. Aí eu olhei pro carro, não era meu carro, era o carro que a gente aluga lá, e é tudo aquelas minivan gigantescas, cara. Eu cheguei e falei, mano, eu sei com isso aqui, cara. E, tipo, passou Nossa, anos. que E bizarro, né? eu olhei, tipo, parece que um olho eu tava enxergando o que eu tinha sonhado e o outro olho eu tava lá, tipo... Aí eu, nossa, que caramba. loucura, né? Nossa, mano? que da E isso hora. acontece, cara. E a Aconteceu gente- outra vez, mas não posso. E eu acho que isso é uma coisa que Deus confirma. Nós que somos Sim. cristãos acreditamos nisso. Cara, Deus te mostra. E tudo que a gente vê, ou sonha, ou ouve, cara, é uma experiência que Deus tem com a gente. Já aconteceu comigo, tipo assim, quando eu comecei a receber a unção do presbitério, eu comecei a pesquisar um monte de coisa de Israel. Tudo era de Israel, nossa, que legal, tal. E aí eu fui lá, comprei o Talit e tal, e aí eu falei, cara, aí eu tô viajando. Tipo assim, eu comecei a achar que eu tava muito entrando nessa vibe de Israel e não fazia sentido. Falei, senhor, eu tô viajando. O senhor não quer que eu tô aqui. Aí eu, lá no dentista, falei, cara, será que isso é coisa da minha cabeça? Senhor, sim, se o senhor se agrada que eu vá atrás disso, dá um sinal. Tipo assim, né? Me fala, tal.
Mano, o dentista começou a cantar hebraico, velho. Eu falei, mano, Parou, sim, Raduna. cara, eu falei, sabe essas coisas assim, sobrenaturais? Mano, Deus tem esse tipo de coisa, velho. Tipo, eu sou um cara que a Carol falava, tudo você leva pra ciência, não que eu seja estudado, mas eu sempre quero achar uma lógica que não razão. É razão, isso aí. Razão. Mas, cara, hoje eu vejo que a gente perde muito tendo esse olhar. A gente tem que realmente acreditar que Deus ele age de forma sobrenatural. Com certeza. E, tipo, cara, acredite. E de formas específicas, né? E, tipo, isso é muito legal. Detalhe que pra mim faz sentido e pro Juninho, tipo, meu, nada a ver. Porque Deus, ele é... Deus ele trata na singularidade, né? Top. Eu recebi no ponto aqui pra gente anunciar a respeito de Israel, né? Ah, é? Boa, eu não sei falar de lá. Fala aí. Vai, Juninho. Esse cara também não sei do Então, tá bom. A igreja João, Canaã, cara, a igreja Canaã está montando uma caravana para a Terra Santa. Cara, 26 dias de pura noite. Quem aqui queria fazer um podcast lá em Israel? Eu. Pastores, mano, levem a gente. leva a gente, Quem aqui... Leva o Ecclesiastes pra lá. Quem aqui quer ver conteúdos a respeito de Nossa, Israel? Porque a gente pode ter uma correspondente. Eu captei aqui, ó. É. Captei a ideia dele. Vamos orar por isso. O João já está aqui, já está. O João, hoje a gente fez a live lá com o Bom Dia Canaã, a Priscila demorou pra entrar, eu falei, já deve estar em Israel. Já deve estar. A família deles é tipo... Já pode falar? O que a gente pode falar, Juninho? Aguarde. Mano, a gente só pode falar isso a respeito. Aguarde. Ai, acabei de dar um isso a gente tava falando, não, você vai vir muita coisa. Falei baixinho, mas tudo bem. Não. Quem é inteligente, que sabe ler aquilo ali e sabe ouvir aí. Corta pra lá, João. Cara, quem tá lendo isso aqui, ó. Você vai ter que tirar um print e dar um zoom aí, mano. Ó, quem tá lendo tudo isso aqui. Olha, o nosso próximo foco, ó, é aquela TVZ, mano. A gente vai colocar. Pastor... O seu rosto ali. O seu rosto assim, quem tá ouvindo ali. Galera, vamos lembrar. A gente tá muito feliz que você tá acompanhando a gente no podcast. Isso, boa. Deixa o like. Se inscreva, comente e compartilhe. E fala assim, Jesus é bom. Ele vem. Isso aí. Nossas redes porque tem mais de... Só no Pastor Anderson, acho que mais de 1.200 visualizações. Não, 1.600 já. Tá 1.600. Eita, glória! 270 likes já. A voz vai trazer pra gente aqui o dado correto. Tem quase 80 comentários também, pessoal. Cara, tá super legal. Fala pra mim. Do Luizão, da Daniela. Fala aí, o Johnny vai estar em primeira mão ali. O Johnny vai... Só que a galera não se inscreve e não curte o vídeo. Volta lá nesse vídeo agora. Assistir todos. Não agora, não sai agora desse vídeo, mas quando acabar, vai lá e curte os vídeos. Por quê, gente? Não é só pra gente, né? Tipo, ganhar esse like, mas é pra justamente você falar pro YouTube, eu quero receber conteúdos cristãos. Isso, aí vai começar a receber notificação. Eu quero receber notificação. Chega pra mais gente. Chega pra mais gente. Fala, então, Johnny. 1639. Ô, glória! Glória a Deus. Eu não posso dar uma palma aqui, senão... Dá a palma do marido da Danila. Júnior, nosso querido Júnior. Nossa, querido Júnior. Agora eu fiquei curioso, porque no último episódio ele é o homem da Edmilson. verdade, né? Não, o Edmilson, mas de frente com a verdade. Eu falei pra gente fazer um quadro com ele, de frente com a verdade. Show. Isso é legal, só falando Só falando verdade. Isso. Gente, é legal a gente falar disso também. Se você deseja que alguém venha aqui, né, como convidado, comenta aí a pessoa, também. Coloca no Instagram lá também. Mano, a gente tá de olho, velho. Eu tô no trabalho lá hoje, mano, hoje mesmo, velho. Tô no trabalho, mas eu estou trabalhando, cara. Mano, todo dia de trabalhem, tá? Não vou sair. Cara, trabalhem, tá, gente? Mas não, mas chefe sabe. Trabalhem, tá, gente? Trabalhem, tá, gente? Os caras não fazem o que eu faço. Não, mas tipo, às vezes eu sempre dou uma olhada quando tipo, tenho um tempo livre na hora do almoço, que, mano, agora eu tô com um toque enorme de sempre ver as coisas, mano. Ver os comentários também, ver né? Os comentários, Mano, tudo. você curte todos também? Eu curto todo mundo. Até também. alguém... Mano, se alguém chegar lá e falar, nossa, achei muito ruim, eu vou curtir, mano. Cara, brincadeira. Então, gente, a gente vai ler tudo, mano. Vai ser cobrado. Então a gente vai tá lendo tudo que vocês vão estar escrevendo aí, mano. A gente tá de olho em tudo. Não, e aí, ó, lá na nossa câmera nova, tá na câmera nova? Mano, a gente tá muito feliz com essa câmera aqui, velho. E lembrando. O que eu ia falar, Juninho? Você tá falando do seguidor, seguidor, curtida. Exato. Esqueci tudo que eu ia falar. De novo? De novo. Meu Deus. Mas tá mostrando ali? Tá mostrando ali, ó. Mano, é porque a gente escreveu ali. Daqui a pouco você lembra. Tá mostrando aqui a câmera nova? Mano, dá pra ver pelo menos o I aí? Não dá, né? Na câmera esquerda aparece. Vamos É, lá. mano, pelo menos Corta lá. o easter egg. Tá mostrando aqui, ó, o meu lapinho da... Depois a gente posta o vídeo nas redes sociais da gente desenhando isso. Aqui, ó, que coisa linda, ó. É o Gente, Luigi. TV em obras.
Show TV de em obras, bola. em breve. Ah, tá, Juninho. Lembrei. Lembrou. Aí, boa. Esqueceu de Não, mentira. Falando disso, galera, a gente vai ligar aqui todas as mídias e slides e data shows Animações. e motion graphics Motion graphics. e todas as coisas. E você falando pra gente quem pode ser o próximo convidado, a gente pode também selecionar algumas perguntas que podem entrar aqui Exato. e participar. Lembra, o nosso projeto aqui é virar ao vivo. A gente tá caminhando pra isso, a gente tá lendo. A gente depende da sua fé. A gente depende da sua fé. Da nossa fé, da sua ajuda, beleza. Fé. Mas a gente vai transformar isso aqui no ao vivo. No ao vivo para que a interação seja Real time. Em real time. Mas a gente tá crescendo, galera, e a gente agradece muito o apoio de vocês, porque a gente tá fazendo isso daqui. E a gente tá ouvindo a dica de vocês também, que muita gente falou comigo depois. Pra parar de falar, mano. É verdade, mano, para de falar, mano. Mas aí Ô, depois mano, tem gente que fala, mano. não, pode falar, mano, fala, mano mesmo, e é É o isso. seu jeito, Juninho. É o meu jeito, galera. Eu me Fala, desculpo, mano. Mano, eu sou não, muito não ligue mano. pra essas pessoas. Ah, eu já tô tendo Ligue pra hater o já, senhor mano. quer de Até minha você. mãe é hater, falou, mano, para de falar. Mas a mãe... Não come, Meu, cara, falando, isso é verdade. Mãe, esposa, né? Carol, te amo. Mas... Cuidado, Rafa. É, Vai ser cancelado. Pode ser cancelado. Cancelado no casamento. Meu Deus. Vai ser cancelado. Mas, cara, os nossos familiares são os que mais Hateiam. renteiam. Mano, e minha mãe, a minha mãe, ela é muito... Ela é muito... Não, já vou desabafar, mãe. Não, não me Vixe, deixa agora. de castigo. Se a mãe cancelar o filho, ele lascou. Não, né? minha mãe, mano, é já que minha mãe cancelou no ela é basquete. muito... Depois você fala a história do basquete. É que verdade. Não era o plano Não de sei. Deus. Não, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, mano, tô absorvendo muito basquete, né? A gente joga basquete também. Eu falei, mãe, mano, uma vontade de jogar basquete, tô querendo levar esse bagulho pra profissão. Aí falou, filho, acho que não é o que deu desse pra você, né, mano? Na lata. Na lata, mano. Na lata. Com sonho Ela já dele. viu você jogando? Não, nunca viu jogar, mano. Não sei. Talvez Deus tenha revelado pra Não sei. É, Deus falou, não é bom não. Júnior, agora eu quero fazer uma pergunta. Como é ser filho de uma missionária? Filho de uma missionária, mano. Ih, rapaz. Rapaz. É que assim, já, mano, você tem que pensar dos dois lados. Um lado, ela vai ser uma mãe normal. Outro lado, missionária. Que além de ser mãe, ela tem outras visões, entendeu? Visão espiritual e tudo mais. E além de ela, tipo, ter a preocupação de mãe e tudo mais, ela se preocupa com a minha vida espiritual também. Então é assim. Somado à preocupação de mãe. quase Isso, somado, somos dois. Mãe 2 vezes. Mas assim, mano, não, eu acredito que tem muito mais pontos positivos que negativos, né? Graças a Deus. Sim. Porque minha mãe, mano, ela sempre foi muito preocupada, assim, tipo, em questão de vida espiritual, de quem que eu tenho que mostrar, tipo, pras pessoas, de esperança e tudo mais, do que aconteceu comigo e tudo mais. Então ela sempre teve essa visão de mostrar o certo, mostrar Deus, na verdade, né? Que a gente não é nada. Mas sempre tentar falar sempre falar de Deus. E com isso que ela sempre me ensinou, né? E falou, eu sempre gostei muito de falar das coisas de Deus. Sempre quando a gente conversa, a gente fala de Deus. Quando a gente tá junto, a gente gosta de falar de Deus. Então, isso, de certa forma, minha mãe estimulou muito em mim. E isso é bom. Isso foi um ponto negativo. Mas é assim, tipo, a responsabilidade... Positivo. Mas a responsabilidade também, mano. Tipo, de você ser um filho de uma missionária. Meus pais já foram pastores também. Então, a gente é sempre muito... As pessoas veem muito a gente, tá ligado? O Pivete deve saber também. Duas perguntas. Pivetine, como que é ser filho do pastor Anderson da Canon from Brazil? Mano, no início eu assim, sentia muito por causa disso. Por ser filho de pastor, né? Uhum. Vinha muita cobrança. Eu acho que o Juninho conhece essas questões também, dá pra falar. Mas quando eu era mais novo, eu sentia muita e levava culpa por praticamente tudo, tá ligado? Então, tipo assim, filho do pastor foi visto lá na frente com uma menininha lá. Falei, mano, mas não era eu, tá ligado? Nem meu irmão. A gente levava culpa por conta de outras ovelhas que, mano, tava nem... Uhum. E aí, mano, tipo, a gente, querendo ou não, a gente aprende a lidar com essas situações, mas, assim, existem tantos pontos positivos quanto negativos, como qualquer outra coisa, tá ligado? Sim. Mas, mano, eu vejo que, assim, Deus me abençoou com uma família que, mano, eu sou privilegiado por ser filho de pastor, tá ligado? Sim. Uhum. E, mano... Eu acho que pro nosso ministério também é muito bom, né? É Tipo, da gente mano. ter aprendido com nossos pais que têm Exato. essa vida pastoral, a gente aprende muito, mano, também. Porque a gente passa por situações junto com eles. Tipo, Sim. onde eu congregava. Eu não sei se acho que eu contei só naquele
No primeiro. Naquele... Não, primeiro foi podcast. no piloto que a gente fez com o Rafa, eu contei a história lá. Mas depois a gente vai falar Fica pro próximo. Foi, mas tipo, quando a gente migrava na nossa antiga igreja, meus pais eram Fica pro pastores próximo, mas eu vou responsáveis. falar agora. Mas não, só vou falar um resuminho pro próximo, só um gancho pro Cadê? próximo. Mas aí, Manda bala. tipo, meus pais, eles eram pastores, né? Então a gente viveu muita experiência e eu vivi muita experiência cedo, tá ligado? Contei algumas pro Rafa, mas com o tempo a gente vai Sim, falando mais. é. Mas a gente aprende muito essa parte deles. Sim. Vai ser bom pro meu futuro também, Sim, quando com certeza. muito não. Se eu for me tornar um pastor. E outra questão também, mano, é que em relação, tipo, praticamente você não é conhecido por quem você é, mas sim por ser o filho daquela pessoa. É, tá ligado? Tem isso também. Isso era uma coisa que me incomodava bastante também. E as pessoas Tipo, só te mano, conheciam como filho do missionário. Nem sabia seu nome, Até sabia que hoje, você era filho do até hoje Amos. acontece, tipo assim, de na igreja, lógico que não vou citar nome, né? Mas tipo assim, Fala no... assim, Sim, você tá lá de boa, a pessoa te trata de um jeito, mas depois que ela sabe que você é filho daquela pessoa, você é filho do pastor? Nossa, prazer, tipo, mano. É. Aí você... Mano, tá é ligado? isso Mano, mesmo. você trata uma pessoa assim, velho? Tipo... Tem que tratar todo mundo mano, assim, tem que mano. tratar Tem que todo tratar mundo como Não é assim. só todo porque mundo é filho sendo filho do pastor, né? É, Tipo, e, tipo, isso era uma coisa que me incomoda e me incomodava bastante, tá ligado? Sim. cara, hoje, ontem... Foi hoje isso. Eu peguei, a gente foi no shopping com os meninos, e aí quando eu desci do carro, eu vi um cara saindo de um carro X simples, e aí na hora que eu vi, eu falei, mano, é o fulano, que é dono de uma empresa gigante aqui que tá aqui em São Paulo, né? Mas é uma empresa que fatura, assim, muito. Cara, simples, normal. E aí eu falei, nossa, mano, e aí tal, cumprimentei ele. Aí eu falei pra Carol, e a Carol conhece ele também, falou, mano, ninguém daria nada pra esse cara agora, nesse momento que ele tá aqui. E com certeza ele tá fazendo alguma correria no shopping e tal. Mas, tipo assim, e aí eu falei, cara, como as pessoas julgam de forma errada, tipo, eu já conheço que é ser filho do pastor. Cara, você às vezes nem sabe o nome do filho. E só porque tem essa casca aí, deixa eu ver, filho de pastor, né? Conhecido só como Deveria seu nome ser- vira filho da missionária Melissa. Tipo Eu fiz isso um mesmo. assunto aqui meio... Mas deu pra entender, né? Deu. Então, Deu. Sim, E sim. Rafa, tipo, falando acho que pra você pontuar aquele negócio que você queria comprar de Israel, você falou de alguma coisa que você tava Do querendo ver Talit. isso. Talit. Isso daí foi usado na sua Sim, O seu sonho. na sua unção ao presbitério? sim. Conta pra gente essa história do presbitério, Presbitério, Rafa. É uma coisa nova. E é isso Nova pra coisa, gente uma novidade. absorver. Os jovens e- absorver E aí também. irmos... Porque nós gostamos de irmos experiência, dormir mano. Igual a gente com gosta isso. de... Gosta de E também que emoções você pode ser o cristalinas. próximo. É. Cara, foi assim. Na verdade, eu sempre fui muito inclinado para as questões profissionais. Tipo, nunca olhei para a igreja como sendo, eu vou ter um cargo eclesiástico. Só depois eu descobri que seria essa coisa do presbítero, ou pastor, ou enfim, né? Missionário, evangelista e tal. Ou tem na Bíblia a questão de apóstolo também. Então, tipo, nessa hora, eu nunca reparei nisso. Eu sempre achei que o que Deus tinha para mim era ser um servo dele na casa dele e eu que seria uma pessoa assim, que me daria bem financeiramente no trabalho ou seria um empresário. Porque, cara, eu gosto de trabalhar. Eu gosto. Tipo, a Carol fala, sexta-feira, o que vocês têm que fazer? Vou jogar bola, vou jogar videogame. Cara, eu gosto de abrir um arquivo e criar alguma coisa. Eu não sei, eu gosto de fazer isso. E aí, tipo assim, eu sempre tive essa inclinação. E aí, quando Deus começou a falar no meu coração, eu comecei a perceber, eu falei pra Carol, eu acho que Deus quer uma coisa diferente da gente. Vai acontecer alguma coisa. Carol, como assim? Eu falei, não sei. Eu falei isso no culto, final do culto, o pastor Gério indo embora. Falou, Rafa, eu quero falar com vocês, tem horário e tal. Eu falei, meu Deus, o pastor Gério marcando a agenda, meu Jesus, vamos ser descomungados, né? Tipo assim, e na verdade ele queria, naquele dia ali, chamar a gente para ser co-líder dos jovens junto com o Nenel, acho que foi o primeiro com o Nenel, né? Acho que foi isso mesmo. E aí a gente foi ser co-líder com ele. Então foi a primeira hora que eu fui ter uma função de, tipo assim, reconhecimento dentro da igreja, tipo, trabalhar para a igreja. Desculpa, gente. Aí, nesse momento, eu comecei a ter mais contato com a palavra, não só de leitura, mas poder explanar de alguma forma, né, e tal. Comecei a ter esse amor pelas pessoas, enfim. E aí, o que aconteceu? Depois de alguns anos, o pastor
o pastor Anderson chegou a falar comigo alguma coisa assim, que tava orando pelo meu nome e tal, mas não falou nada do que seria. E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu chegava... Nossa, meu Deus, começar a tossir agora. Precisava de uma aguinha aqui. Vai uma água lá? Produção. Não, pode deixar. Acho que vai dar certo. Aí eu simplesmente tive um sonho que a Carol tinha tido um filho nosso, e aí ela falou, esse bebê aqui não vai dar em nada. Pode enterrar. Assim, aí eu falei, não, enterra que não vai dar certo. E aí eu fui no meu sonho e enterrei uma criança e, cara, enterrei. E aí acordei no sonho. A gente tava passando por um processo, eu e a Carol, não eu e a Carol como casal, né, mas com a igreja, e aí a Carol falou, Rafa, eu acho que eu vou sair da liderança dos jovens. E ela ficou no bastidor. E aí quando a gente teve essa conversa, o pastor Anderson me chamou e falou, Rafa, na verdade, Deus está nesse negócio, porque eu quero te chamar para ser, né, não que eu quero te chamar, Deus tem colocado seu nome em oração, e eu e o pastor Gero, a gente vai te ungir a presbítero. E aí eu falei pro pastor Anderson, pastor, mas eu não entendo muito bem o que é isso. Ele falou, presbítero é um passo antes para você ser um futuro pastor. Você começar a cuidar de vidas, e agora a questão de presbítero é mais de ensinamento e tal. Aí eu falei, legal. Então, falei, amém, porque Deus já estava confirmando isso no meu coração também. Então foi basicamente isso que aconteceu. Quando ele falou isso comigo, e ele confirmou essa data, eu tive o mesmo sonho. Só que nesse sonho, eu falava pra Carol, eu vou lá pegar o bebê de novo. Carol, que bebê? Aquele bebê aquele dia e tal. Aí eu fui no mesmo lugar, eu olhava a terra, cara, e o bebê lá. Eu ia lá, pegava o bebê, e tipo, peguei ele assim e acordei. Quando eu contei pro pastor Rogério, ele falou, isso claramente é o seu ministério. Então, e assim, a Carol, a gente fala, a gente até já publicou isso num podcast nosso, não é que ela estava assim, fazendo enterrar o meu ministério, mas naquele momento a gente estava passando por um processo já direcionado por Deus que as coisas iriam mudar. Então, hoje a gente já tem muito mais clareza e o presbitério veio dessa forma. E eu falei para o pastor Jeff, pastor, eu não sei pregar. Eu sei falar de, tipo assim, de empresa, de marketing, vamos falar disso aí. E aí ele falou, não, Rafa, o chamado que Deus tem para você é uma confirmação, né? E isso vai começar a nascer no seu coração, você vai ver. Quando Deus me chamou, ele falou, eu não sabia nada. Então, você também não sabe nada. E Deus tem confirmado. Só que isso é uma confirmação de promessas desde quando eu era pequeno e tal. Né? Toda essa coisa que o diabo não... Uma vez a minha mãe, uma mulher passando roupa na minha mãe, e ela falou pra minha mãe, falou, olha, você não tem ideia o quanto o diabo odeia o seu filho. Ele odeia ele. Tipo assim, o que ele vai fazer, Deus, o diabo não quer, entendeu? Tipo, então, sempre agiu para que eu não... Eu falava assim, quando eu não queria seguir o cristianismo, assim, não queria ser cristão. Eu falava pra minha mãe, por que eu tenho que ser o certinho? Por que eu tenho que ser o cara que não bebe? Normal. Não sei o que, eu quero ser uma pessoa normal. E eu falava isso. E aí, o Senhor me fez, assim, entender que... E até aconteceu uma vez eu lá na escola, e aí o pessoal ia fazer uma bagunça lá, e na casa de um menino. Obrigado, João. Aí, o anjo. Deus abençoe, a voz o chegou anjo. aqui com a água. Mas eu queria ir lá e participar com os meninos, fazer uma bagunça X, e aí eu falei pro cara, me chama pra ir. E um amigo meu que eu conheço até hoje, o Matheus, não sei se ele vai ouvir esse áudio, mas ele falou, Rafa, não, você é um menino de Deus. Você não pode. E, tipo assim, eu era um adolescente. Eu falava, por que não? Eu quero, tipo, pecar. Era quase isso, assim. É verdade. Eu falei isso, cara. Tipo assim, não, eu quero ir. E ele falava, não, você é um menino separado. Ele falou isso pra mim. E quando a gente é jovem e adolescente, a gente não reconhece isso. É verdade mesmo. A gente quer viver o mundo, porque pra gente aquilo é o que é da hora. E, cara, o que é da hora é ser chamado por Deus. Isso... O mundo, e é isso, é um privilégio, Fê. E quando a gente tem mais maturidade, hoje eu falo, meu Deus, eu não sou digno, cara, eu não mereço esse tipo de coisa, sabe? Eu não mereço ter sido ungido como presbítero, sabe? Assim, cara, mas Deus escolheu. E a gente tem que aceitar e cumprir o chamado que ele tem pra gente, entendeu? Então hoje eu reconheço isso, assim, o presbitério, né, a unção de presbítero,
recebo, sou muito feliz e honrado nisso, mas assim, cara, pra mim é como o Fê falou, tá bom, eu sou presbítero, mas eu continuo sendo o Rafael normal, que isso é uma coisa que, obviamente, tem o reconhecimento espiritual, e quando eu comprei o Talit, cara, nossa, foi uma coisa maluca, porque eu comecei a saber que ia ser ungido a presbítero, e na nossa igreja... é isso pra rapaziada Isso, eu vou aqui? explicar. Na nossa igreja a gente tem alguns pequenos símbolos que o pastor Rogério segue ali, que ele vê na cultura judaica. Então o talit ele é feito por... Como que é o nome do cara que faz o talit? Você sabe, João? Mas enfim, é um cara lá que faz... É quase isso, uma coisa bem específica. Quem souber, coloca nos comentários. Bem específico, que ele monta aquele tecido e tem os nós ali que são como se fosse um tecido ungido. Assim como nós cristãos acreditamos no óleo ungido, né, que foi orado ali em cima, e que é um símbolo só, não tem nada ali no óleo, mas é um símbolo que representa ali a unção. O talit ele serve para isso. Então, os judeus eles colocam sobre a cabeça na hora de fazer a oração e se cobre como se como se você estivesse dentro da tenda, entendeu? Como se você estivesse dentro de um lugar para fazer uma oração. Então, ele é um símbolo, tipo assim, quase que espiritual do negócio. Aí eu falei, eu quero comprar um para mim. E aí eu fui lá na loja, comprei e tal, mas na hora de experimentar, é um negócio maluco. Tipo assim, eu coloquei assim, como se eu tivesse, tipo, me teletransportado, sabe? Eu fiquei assim meio, cara, que da hora. De novo, a gente falando, né? Você agiu de uma forma natural, comprando, gerando ali um incentivo seu para receber uma coisa ali meio que espiritual. Cara, isso... Eu só viajo nesses pensamentos, mas, cara, não é à toa que Deus estabeleceu um reino. Tem um reino, tem um rei, que é o Senhor Jesus, tem um trono. Então, cara, nós somos aqui servos. Então, essa visão de servo, de rei, de reinado, de coroa, cara, isso é uma coisa quase que um imperial, assim. A gente consegue entender isso. Então, a partir do momento que eu vou lá e compro uma coisa, tipo um servo foi lá e comprou o direito de poder receber uma unção diferente, isso no mundo espiritual, no reino, tem algumas mudanças, né? Então não tem como. Poucas vezes eu coloquei o talit em casa para orar, assim, pouquíssimas vezes, mas é uma coisa, assim, sobrenatural. Eu escolhi usar o talit para tirar, quando o segundo filho, o Heitor, nasceu, o tecido que o bebê quando nasce tem a coisa do, o que ele vai sair da maternidade, como que ele vai sair. E aí eu falei pra Carol, quero que o Heitor saia com o talit, que o Otávio não tinha ainda o talit, né? Cara, eu olhava pro Heitor e eu só chorava. Cara, eu sentia a presença de Deus, assim, minha mãe chorava. Porque, assim, cara, é um símbolo, tipo assim, não tem nada diferente, não é uma coisa que a gente adora, nada disso, mas, cara, é você mostrar pro mundo real, o mundo físico, pro hospital, tipo assim, as enfermeiras falavam, nossa, o que é isso? Que tecido é esse? O que é isso? Assim, falar, não, existe um símbolo judaico que Jesus, sabe, tinha isso. Então, tudo traz memória. Então, é importante a gente não perder isso, né? E eu penso assim, eu acredito. Cara, tem algum mistério lá em Israel. Por que Deus escolheu aquela nação, né? Não tem como. Tinha um globo terrestre inteiro. Deus escolheu aquele lugar. Então, cara, tem alguma coisa ali que a gente tem que, com certeza... Eu tava conversando com a Pri faz muito tempo isso. Cara, hebraico, porque não podia ser outra língua, sabe? Não, hebraico, então tem alguma... Difícil, cara, né? Eu sinto a presença de Deus quando ouço louvor, quando ouço músicas hebraicas, assim, eu fico... Tudo tem uma simbologia, né? Tudo não tem um porquê. Não tem como, velho, não tem como ser diferente, achar que não, tipo, enfim. Mas enfim, aí o presbitério foi isso, assim, então estamos aí na caminhada. Que da hora, né, mano? E como que foi, tipo, consegue dizer pra gente como foi como tá sendo, na verdade, essa fase de liderança, né? Como que tá atualmente? E também pra você poder, acho que, lidar com o presbitério junto com o empreendedorismo nessa vida profissional. Exatamente. Porque eu imagino que seja muito difícil. Né? Exatamente. Então, tipo, isso é uma coisa muito legal, porque... Legal assim, né? Que eu tô vivendo o fato dessa transição. Tipo, eu vejo claramente Deus... fechando as portas do mundo empresarial e abrindo as portas, como assim, do ministério, vou chamar assim, né?
estar à frente da juventude, eu já estava como co-líder desde o Nenel, continuo sendo co-líder, né? O nosso líder é o pastor Anderson. Não sei se vocês sabem, mas é o pastor Anderson. Ele é o pastor Nelson. Ele é o nosso líder. E aí os co-líderes somos nós lá, o Quarteto Improvável. Então, tipo assim, continua na mesma função. Mas esse ano eu sinto que, eu falei pra Carol, o meu desejo é que a gente treine pessoas. Cara, o próprio Moletom, né? Os Improváveis, esse tema, esse nome que até falei, pastor, vamos mudar. Falei, pastor Jair, pastor, vamos mudar o nome de Juventude Canaã para ser Improváveis. Aí ele fez, calma, um passo de cada vez. Eu, pastor, te amo, cara. Nossa, nós chamamos. Nós chamamos. E respeitamos, obviamente, essa decisão. E aí, os Improváveis é simplesmente não um movimento, mas uma forma da gente conduzir, de falar, é Juventude Canaã, e a gente tá agindo de uma forma improvável, que é, cara, Júnior, você quer fazer o podcast? Vamos fazer o podcast. Tipo, o Júnior falou, eu tava orando, falando, Carol, vou criar um podcast. Carol, você tá maluco? Fazer Aqui, gente, nesse lugar, tinham 6 pessoas que trabalhavam aqui. E hoje, na verdade, eram 8, esse escritório a gente tinha 8 pessoas ano passado. Eu falei, vamos criar um podcast e aí as pessoas vão trabalhar, elas vão sair, a gente vai gravar o podcast. Vai trabalhar, imagina a loucura. Aí a Carol, você tá maluco? Não, isso não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Ela falou, não, tá bom. Aí teve uma hora que ela apoiou, e aí tinha uma hora que a gente ia e voltava, e era uma coisa assim. E aí, simplesmente, quando a gente foi orar, o pastor falou, amplia. Vai pra cima. Eu falei, não, então, estamos debaixo da bênção, vamos pra cima. Não com o podcast exclusivamente, mas deixar a coisa andar. E aí, quando a gente decidiu criar o podcast, fazer esse espaço, na verdade, que serve tanto para esse programa, mas para quem quiser vir aqui gravar outra coisa, quando eu falei isso, falei, vamos criar. O Júnior chegou, falou com a Danila, né? Você falou com a Danila, eu acho. A Danila falou, a gente contou um pouco na última vez, né? Que foi em 2021. Você falou no episódio anterior? Que eu comecei a falar sobre o podcast. E aí eu só sei que chegou o nome do Júnior para mim, o Júnior quer fazer um podcast. Falei, então, eu tô lá com a sala, ele tá com a vontade, então nós vamos juntar as duas coisas. Porque Deus faz isso. Né? Deus une propósito. Então, tipo assim... E une pessoas também, que a gente tem se unido muito mais, né, mano? Sim, não, o propósito tá ligado a essa conexão, né? Então, tipo assim, nessa hora eu vejo que Deus tá, de fato, fechando as portas do empreendedorismo para eu atuar, não que a empresa vai acabar, os projetos vão parar, eu não acredito Coruja nessa ainda forma. Vai estar ali. Né? Sempre foi muito forte, é uma coisa que Deus entregou e falou através da vida do pastor Rogério também. Então, tipo assim, a gente vai conduzir, mas eu atuando, eu criando, fazendo reuniões com o cliente, eu já não me vejo fazendo isso, entendeu? Talvez eu vá para falar, cara... Jesus te ama. Coruja te ama. Tudo no seu tempo. Sabe, tipo assim, vamos pro monte. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu via no começo do Coruja, a gente orava, sabe, fazer oração. Aí quando eu comecei, a Juventude foi o primeiro, a Juventude Canaã, o Instagram, foi o primeiro Instagram que o Coruja começou a atender como um cliente mesmo. Tipo, teria reuniões, teria pauta, teria todo um trabalho dedicado à juventude. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente fez. Quando eu fiz isso, começou a cancelar um monte de cliente. Falei, meu Deus, tô ajudando, né? Tô doando. E aí eu tenho de volta, e aí pela visão natural das coisas, fala, tem uma coisa errada. Só que não, a visão espiritual tá tudo muito certo, porque o Senhor, Ele que provê. Não é... A gente tem a péssima mania, eu falei hoje cedo no Canaã, Bom Dia Canaã, de querer colocar Deus improvável, né? Assim, na maneira dele de improbabilidade, que Deus, ele com certeza a gente acredita que é a única forma de dar pra gente tudo que a gente precisa, então é provável que isso aconteça, mas a gente pega os prováveis e coloca no nosso formato padrãozinho. Não tem como. Tipo assim, preciso pagar essa conta aqui, preciso fechar esse contrato, Jesus age ali, fecha aquele contrato. Não, Deus vai mandar uma ligação, não sei de onde, de uma pessoa que não te conhece, que vai passar... Cara, assim, é improvável. Sim, se encaixa com tudo que a gente falou do começo do podcast, dos livramentos, dos caminhos, exatamente, dos propósitos. Então não adianta a gente querer encaixar, entender lógica para essas coisas, porque elas não existem. Então, viver na improbabilidade, né? Então, assim, como que é lidar o presbitério e o empreendedorismo? Cara, ainda não sei. Tá descobrindo. Mas, cara, eu tô, assim, orando. Hoje eu tenho muito mais vontade de parar e orar, sentir a presença de Deus do que fechar um projeto.
E enquanto eu tô descansando na chácara, que aconteceu essa semana, o cliente falou, tem aquele site lá, vamos fechar? Oh, glória a Deus, aleluia. Então, assim, sabe, tipo, Deus vai fazendo isso, entendeu? Eu vou... Mas a vontade de louvar lá era maior. Tanto que quando eu peguei o violão lá, assim, tava lá meu irmão. Você assim, postou nos que eu stories. postei lá no Instagram. Falei assim, que bom que você trouxe violão, vamos louvar. Mano, ele deu uma nota, eu já queria chorar. Falei, não, meu Deus do céu. Que presença gloriosa. Que vocês estavam tocando? A gente cantou... Te amo. A gente cantou... De novo. Porque te amo, Deus. Essa música do Fê. 1000 graus. Eu não sei, a sua é Fê? Essa música? O quê? Te amo, Te amo, Deus? Deus. É porque a gente fez um meme, né? É isso, mano. Seu pai vai te Não, expulsar da vida da família. Ele sabe. A música que tá mesmo da juventude é o 1000 graus, né, mano? Foi até pra orquestra, mano. Na hora que eu vi. Nossa, é verdade. Na hora que eu vi. Mas aí a gente cantou Maravilhado, cantamos o Majestoso do Wilson. E assim, só que, cara, quando eu vejo meu irmão tocando, é muito legal, né? Louco, Tipo né? assim, Seu irmão toca muito, mano. meu irmão toca e eu não toco nada. Então, tipo assim, eu preciso dele sempre. Cantando, tá Tá cantando. cantando. lá. meu Naquele querido. dia lá, Rafa, acho que foi na vigília que ele contou o testemunho dele, né? Foi na vigília. Foi. Ele contou o testemunho dele, eu acho que ele tocou uma música também. É não foi? Maravilhado. Ele Foi verdade. Eu lembro acho que foi disso. Maravilhado, ele tocou. E assim, esse dia, eu sou um cara... Depois que eu virei pai, mudou. Mas antes de ser pai, eu não chorava de jeito nenhum. Vou contar uma coisa aqui polêmica pro final, hein? Para Se acabar... você veio até aqui... mas tá muito chatinho. acabar. Você deu polêmica agora. Cerejinha do bolso. Cerejinha do bolo, a Carol vai me matar, mas eu quero falar isso. Cara, vai me matar. Teve É um horrível. dia que a Carol terminou comigo, gente. Na moral. Não. Acaba. Corta só os créditos aí. Teve um dia que ela falou, não sei, tá? A gente namorava bem no comecinho. Eu tava nessa dúvida, né? Cara, ela falou pra mim e eu falei, beleza. Não chorei. Falei, Não beleza. chorei. Não chorei. Só que assim, na frente dela, né? Aí quando eu fui pra casa, eu chorei lá na empresa que eu trabalhava, nessa empresa de marketing, eu chorei pra caramba. Caiu a ficha. Chorou. Cara, chorei que nem um bebê, mas assim, com ela eu fui frio, calculista, não, beleza, tá tudo certo, tá bom. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu sou esse cara meio gelado, assim, fora da igreja. Cara, quando eu entro na igreja, eu chego lá e já começo a chorar. Vira outro Rafael. Cara, assim, isso é da minha vida, eu sou apaixonado pelas coisas de Deus. Eu tá ali na igreja, eu sinto prazer. Mano, eu sou assim Eu não tenho também. dificuldade de, vamos ter que... Hoje a minha dificuldade é gestão de tempo, com os filhos, né? Toda a rotina das coisas. Mas, cara, eu amo demais estar na igreja. Então, eu tava falando disso por conta de, tipo, mesmo eu olhando pra minha família, né, Carol? Nesse dia que eu já amava muito ela, eu consegui ser frio desse jeito. Falar, não, beleza, então vai lá, né? Mas chorei depois. Mas, enfim, consegui. Eu chorei depois. Mas na igreja, cara, é uma coisa assim que é sobrenatural. É o amor verdade. que eu sinto por Deus, assim, Eu pela sou assim palavra. também, mano. Porque pelo que o Senhor tem, assim, pra gente. Já chega, tentaram né? também, né, cortar isso daí, né? O que? Como assim? Tipo assim, mano, quer saber? Tipo, larga a mão de tudo. Mas só que mesmo assim ainda o sentimento aqui no coração fica, mano. Exatamente. E aí quando você volta, mano, você dá vontade de chorar, assim, mano, um quebrantamento, um Porque arrependimento. isso é uma coisa assim, É a Espírito gente... Santo, mano. É verdade. a gente tem que viver aquilo que a gente falou no começo desse episódio. Cara, o que Deus tem pra gente é um privilégio. Privilégio pra gente. Com certeza. E tomar esse privilégio como uma coisa assim, cara, é uma honra. A partir disso, eu vou fazer o meu melhor. Uhum. Você imagina, você voltar, eu falei isso num culto também, você ir naquele quase, né? Eu quase passei, eu quase consegui isso. Pra gente aqui, os meninos, a gente sempre às vezes acaba pensando, eu quase consegui conquistar aquela menina, sei lá, né? Uma coisa que isso toca o coração do homem, né? Mas enfim, tem aquele quase, aquela coisa, assim, esse quase é tipo assim, é um sentimento de arrependimento muito grande. De falar, nossa, eu fui até ali, até aquela vaga e não fui aprovado na entrevista. Esse quase é um sentimento de, tipo, arrependimento. Você poderia ter feito mais. Você fala assim, poderia ter feito mais. E nesse ter feito mais, o Salomão fala pra gente, cara, aproveita a sua juventude. Faça além daquilo que, talvez, eu vou ficar aqui descansando. Vai no culto dos jovens. É sábado à noite. Tem um monte de coisa legal pra fazer. Cara,
Vai. No culto de jovem, mano. Vai no culto dos jovens, vai no culto de domingo de manhã, vai no culto de segunda, vai no culto de, tipo, vai... Tarde da bênção. Tarde da bênção. Se é domingo de manhã, se é tarde de domingo, você tá disposto, vai no culto de noite que Deus vai falar com você. Sim. Cara, é o momento que você tem de juventude. Hoje eu vejo, teve um acampamento que a gente foi, eu vou falar isso aqui, você pode encerrar já. Tô preocupado com o horário também. Mas eu fui no acampamento de juventude com o Otávio pequeno, cara, eu vi todo mundo lá na piscina pulando e eu lá como Denezinho no colo. Falei, mano, acabou minha juventude. Tipo assim, naquele dia, né? Comentei com a Carol, ela também teve esse baque. Nossa, mudou, né? Porque essa hora você começa a ter uns flashes, tipo, você estava ali, agora você não está mais. E a gente, infelizmente, cara, a gente só dá valor pras coisas quando a gente perde. Uhum. Isso é um jugo. Fala, mano, para com isso. Aproveita, deleita, sai do celular, né? Vai para o real. Acho que o recado isso seria o recado para a juventude. Já aproveitou, já deu recado. Cara, vai lá, abraça, olha para as pessoas. Se não chama o irmão de irmão, só de irmão. Pergunta o nome dele. Irmão. Chama ele de mano. Mas, mano, eu quero saber seu nome. Não entendi seu nome. Fala de novo. Eu vou te perguntar de novo, as pessoas falam pra mim, eu tô te perguntando seu nome, tipo, Júnior. É Douglas, né? Tá bom. Mas eu vou perguntar de novo, tá? Porque eu não vou esquecer o seu nome. Mas eu vou perguntar de novo. Então, tipo assim... E as pessoas às vezes acham o líder que conhece o nome, né? O Rafa, eu não sei o nome da pessoa. Mas perguntar, abraçar... Né? Porque Jesus tá nisso aí. Jesus tá nesse rolê. É isso aí. Bom, acho que é isso, né, gente? É isso. Então vamos pedir, Rafa, que você tome sua aguinha aí e que você faça uma oração pra gente finalizar. O Johnny... Eu fui falar, quase engasguei. O Johnny ungiu aí. Água do Rio Jordão. Nosso lado do Israel. Bora. Ô, Jesus. Vamos orar. Senhor, na tua presença nos colocamos mais uma vez, Pai. Queremos te agradecer pela tua fidelidade, pela condução que o Senhor teve desse episódio, Pai. Obrigado pela minha vida, a vida do Fê, do Douglas, do Júnior, né? A vida do Vitor, a vida do João, de todos aqueles que estão assistindo esse episódio. Senhor, eu sei que por mais que esse episódio foi gravado um dia e vai ser publicado em outro dia, eu sei que o dia perfeito para aquela pessoa ouvir esse episódio é esse momento, Senhor. É essa hora que o Espírito Santo de Deus está falando com ela. Senhor, resgata em nós, Pai, o desejo de estar cada vez mais perto de Ti, cada vez mais, Senhor, atraídos por aquilo que é da Sua criação, aquilo que o Senhor fez para nós, pelo Teu chamado para as nossas vidas. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por este tempo, obrigado por essa juventude, obrigado por esta igreja, obrigado, Senhor, por esse espaço, obrigado, Senhor, pela nossa família. Nós só temos que te agradecer, Pai, e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser escolhido para estar aqui, falando de Ti. Usa as nossas vidas, Pai, cada vez mais, e tudo aquilo que não provém de Ti cai por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera, mano. A gente tava orando aqui e me veio uma alegria muito forte porque a gente tá cada dia mais evoluindo, né? E a gente tá aprendendo muito uns com os outros, né? E estamos fortalecendo muita amizade. E pra mim é muito importante de tá vendo tudo isso acontecer, porque a gente vê o agir de Deus, né, mano? É muito louco quando a gente para pra analisar, né? O que Deus prometeu e quando Deus cumpre, é muito louco, mano. Mas é isso aí, galera. Curte. Deixe seu like, se inscreva. Rafa, Fê, últimas considerações aí. Este qual câmera, João? Câmera nova, câmera da Banks. Mano, vamos usar essa câmera agora toda hora. Forever. Ó, esse podcast está sendo publicado numa terça-feira, certo? Então, esta semana o congresso acontece. Glória certo, a Deus. João? Isso. Então, essa semana acontece sábado, 10 horas da manhã, esteja lá presente. Sábado, 8 horas da noite, esteja lá presente. Aqui, ó, beleza. E domingo, 10 horas da manhã. Isso, Johnny Tô lá, João, tá certo? Tô lá. Esteja presente, chama 30 pessoas vai com você, que vai ser uma bênção. E no sábado à noite, dia 22 às 8 horas, vai ter uma festa do chocolate depois. Então, bênção. Pra nós trocar ideia. A gente ficar em comunhão lá, tirar bastante foto, fazer registro. Enquanto você está no congresso lá, ou seja no sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, faça registros. Publique na sua rede social que você está lá. E marca a gente. Marca a gente lá, marca o Eclesiacast, tira uma foto com esses meninos lindos aqui, ó. Faz uma selfie da hora lá, que vai ser bênção, tá bom? Sim. Deus abençoe. É isso aí. Nossas redes sociais vai estar embaixo, né?
E também a gente vai postar no Spotify, a gente tá postando no Spotify. Vou deixar o link aí embaixo também pra vocês verem. Marca o coraçãozinho lá no coraçãozinho. Spotify. Mano, assistem no Spotify também pra gente... É isso, gente. Que é só o áudio. É só isso. Pode passar a régua? Bora. Então é isso. Fade to Black, sobe os créditos. Fiquem com Deus. Falou.